Boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais uma live. E hoje estamos aí num dia especial, que a nossa live hoje não tem número, né? Porque é uma live especial. Hoje eu quero partilhar um pouquinho com vocês todos os códigos, ou pelo menos 10, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa live. Os 10 códigos aí que eu peguei na imersão Day to Fly 3, né? Que nós nos formamos aí na mentoria da Ana Lucchini. A mentoria MMF, Mulher Madura e Feminina. Então eu quero partilhar um pouquinho com vocês hoje qual foi a minha experiência, né, no que nós fizemos no último dia 8 de outubro, onde estivemos reunidas com todas as mulheres que participaram desse lindo movimento das mulheres maduras e femininas. Então eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você também que é homem, também que está participando dessa live aqui, tanto ao vivo quanto no gravado, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Então eu quero partilhar todos esses códigos, quero dar vários insights, porque sempre quando a gente participa de algum movimento, sempre quando a gente participa de alguma imersão, de algum treinamento, é muito importante que vocês partilhem todos os códigos que vocês pegaram naquele ambiente. Por quê? As pessoas que estão de fora muitas vezes não conseguem perceber isso daqui através do online. Então, quando você vai no movimento presencial, você sente de fato a frequência daquele ambiente, o movimento, as pessoas que estão ali. Então, você consegue ter aquele contato maior, diferente daquilo que a gente vê aqui no online, tá? Então, eu quero partilhar tudo isso com vocês hoje. Mas antes disso, vamos compartilhar essa live. Já começamos aqui transbordando, né? Lembrando que essa live é uma live especial, tá? Então, a gente tá aí prometendo para vocês da semana passada. Temos sim mais uma live da nossa série de autoconhecimento, a gente vai fazer ela com certeza. Também tem mais uma live para eu liberar para vocês, que é uma live daquela série Transbordo, tá? Mas eu não podia deixar passar batido essa live, né, com esses códigos poderosos, porque pra gente registrar aqui. Quando a gente passa por muito tempo de um treinamento, a gente não registra, aquilo passa assim, muitos detalhes ficam desapercebidos. Então é muito importante que você adquira também essa prática, esse hábito de você também partilhar aquilo que você viveu numa determinada experiência, num treinamento, numa formação, tá? Então é muito legal. Vou compartilhar aqui com todas as mulheres, inclusive as MMFs, para que venham participar aqui com a gente dessa live. Por quê? Essa live, sim, ela vai te dar muitos insights. E ao final, eu quero também, no comecinho também já quero falar um pouquinho sobre essa mentoria, né? Pra gente poder fazer uma pequena introdução. E eu quero que você também coloque as suas dúvidas, se você ainda tá indecisa aí de não entrar nessa mentoria, porque sim, vale muito a pena, tá? Eu tenho experimentado muitos resultados a partir dessa mentoria. Eu peço que você venha assim com o coração aberto, pelo menos para ouvir e entender o que nós vivemos nesses dias, que foi sim surpreendente tudo o que nós vivemos. Cada código que nós pegamos lá nesse movimento, no dia, né, Day to Fly, que é um dia realmente para voar, sim, adquirimos muitas coisas especiais. Eu quero partilhar com vocês. Estou aqui encaminhando para os meus contatos para que venha participar aqui com a gente desse momento especial. Quero que você também que está aí compartilhe, tá? Envie para o máximo de mulheres possíveis, para que elas também percebam, né, que sim, quando você participa de um pequeno movimento ou de um movimento grande, sim, você pega muitos códigos. Ó, já tem MMFs na área aqui. Liliana, seja bem-vinda, querida. Emanuele, hoje eu li o seu capítulo, também está participando do projeto Coautoria, que as duas, né, a Lili e a Emanuele, estamos extraindo nossos códigos. Então, essa live, eu até vou colocar aqui no comentário, o nosso tema dessa aula, né, dessa live. Eu sempre falo aula porque a gente tá acostumado a dar aula, né, mas hoje sim, é uma partilha que eu quero fazer com vocês. Deixa eu fixar aqui pra gente poder também ficar mais fácil de lembrar. Aí, agora sim. Tá, então, eu quero sim fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho da mentoria MMF. As meninas que entraram aqui já sabem do que eu estou falando, mas para quem vai depois assistir um gravado, para você que vai entrando aí, você já vai conseguir entender um pouquinho do que é essa mentoria, tá? Inclusive, nós estamos aí com as inscrições abertas, quase se encerrando, porque vamos começar de fato as nossas aulas aí, no caso a terceira turma, né? Já na terça-feira, tá? Eu também faço parte do Mastermind e também da equipe da Ana Lucchini. Então, por isso que eu estou também divulgando um pouquinho em massa aqui esse movimento dela, porque esse movimento fez diferença na minha vida.
Se ele fez diferença na minha vida, ele também pode fazer diferença na sua vida, tá bom? Então, esse movimento é um movimento de 7 semanas de treinamento intenso, onde nós sim recebemos todos os dias pílulas diárias aí da Ana Lucchini. Ela envia áudios pra gente, ela envia tarefas, nós recebemos planner pra gente poder acompanhar ali a nossa rotina diária de autocuidado. Nós temos aí modelagem, a gente faz modelagem, exercícios físicos, alimentação. Tudo isso está incluso dentro dessa mentoria que a gente participa, está ali realmente engajada por quê? Tudo isso que nós fazemos vai interferir na nossa casa. Sabemos que nós, mulheres, sim, temos esse poder de, sim, mudar a frequência do nosso lar. Se nós não estamos bem, nosso lar também não está. Consequentemente, toda a nossa família, ela fica desestruturada. E nós não queremos que isso aconteça. Então, o que a gente faz? A gente corre atrás do prejuízo, sim. Porque muitas vezes nós nos desviamos do nosso posicionamento. Nosso posicionamento de mulher. Nós temos o nosso lugar preferencial. Se nós saímos do nosso lugar para ocupar o lugar do homem, nós perdemos esse lugar preferencial e deixamos ele vazio. Pensa comigo uma mulher numa casa deixando o espaço vazio. Sabemos que nenhum espaço fica vazio, mas a mulher, quando ela tira o papel dela para pegar o papel do homem, sim, ela deixa aquele espaço totalmente vazio, fica vulnerável, aquele espaço fica sim à mercê de coisas ruins, né? A nossa parte espiritual fica totalmente abalada. Então a gente precisa cuidar sim da nossa parte interior. Muitos que estão aqui na live já sabem o que eu estou falando, a nossa criança interior que está muitas vezes machucada. Boa noite, Rayane, querida, seja bem-vinda. Precisamos cuidar dessa criança que está aí, muitas vezes reclamando, faz tempo e a gente não está percebendo que ela está pedindo ajuda, que ela está pedindo socorro, tá? Encaminha para mais mulheres essa live, que eu quero ver essa live transbordando aqui hoje, porque a gente nem está começando ainda, né? Até a Ana sempre fala, né, que é só o começo, né? Aí tem uma outra colega que fala, nem começou ainda, né? Então, essa breve introdução é para que você perceba, assim, que precisamos andar em movimento. Precisamos entrar em movimentos que vão fazer diferença na nossa vida. Por quê? Principalmente nós mulheres, nós não podemos andar sozinhas, tá? Precisamos estar sim com outras mulheres para nós partilharmos nossas dificuldades, nossas conquistas, o que a gente fez no nosso lar que fez diferença, que pode ajudar outras mulheres, tá? Inclusive quero partilhar sim a minha experiência que eu tive no evento Day to Fly. Os momentos, né, que eu vivi lá, a gente sabe que no dia é um pouco corrido, mas eu consegui sim captar muitos códigos. Eu sei que os códigos que eu vou transmitir aqui para vocês, que estão aqui no meu roteirinho, são só alguns códigos, mas eu tenho certeza que no meio da live a gente vai descobrir novos códigos, porque quando você extrai a sua mensagem, quando você ousa, né, pegar esse conteúdo que está dentro de você e extrair para fora, você acha muitos outros conteúdos. Por isso que também nós falamos de livro aqui, tá? Então o livro, ele tem essa tendência de você começar a escrever a sua história e de repente dentro da sua história surge uma outra história. Pensa comigo, você hoje com um livro na sua mão. Você não vai ser a mesma pessoa de antes. Até porque você se torna um escritor, começa a escrever a sua história e ao final você tem o seu livro, a sua materialização do seu projeto e você se torna um autor. Então você não é qualquer pessoa mais, né? Você não tem como falar assim, eu sou igual àquelas pessoas. Não, para começar, a gente é diferente um do outro, né? E as nossas histórias também, elas são um pouco semelhantes, né? Porque a gente acaba tendo essa questão de, nossa, parece que é muito parecida a minha história com a sua, é um pouco semelhante, mas não são iguais. São momentos diferentes, cada um nasceu num dia diferente, cada um nasceu numa gestação diferente, tá? Então a gente precisa cuidar de nós e observar que quando a gente entra no movimento, algo sim se movimenta, aquilo já não é mais igual, aquilo se altera, tá bom? Aquilo se transforma, tá? Então, o que eu desejo para mim, né? O que eu desejo para vocês ao final dessa live é que vocês saiam daqui transformadas, que vocês não sejam as mesmas mulheres que entraram nessa live, tá? Porque nós mulheres temos esse poder de sim mudar o nosso ambiente, transformar tudo que está ao nosso redor, e quando você muda o seu ambiente, tudo se transforma. Quero dar uma boa noite aqui para a Josi, a minha madrinha querida no Mastermind. José Francisco, seja bem-vindo.
A Emanuele falou, isso mesmo, Dani, quando aprendizado com você. Isso mesmo, a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Um com o outro, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Estou falando, sim, da mentoria da Ana Lucchini, que é o que eu estou participando agora. Também faço parte da equipe dela, do Mastermind. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós vivemos aí 7 semanas de treinamento intenso, cuidando, sim, da nossa alma feminina. Muitas mulheres estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, ocupando o papel do homem, esquecendo do lugar delas e vivendo aquilo que elas não têm que viver. Como a Ana sempre fala, a mulher ela tem que só ser mulher. Ela não tem que fazer, ela tem que ser a mulher que ela nasceu para ser. Só isso, né? E é natural, tá? E nós temos essa sensibilidade, sim, de perceber o ambiente, de perceber o que está acontecendo ao nosso redor e tudo se transforma, tá? Então, esse é o meu apelo já no começo aqui para falar sobre a mentoria. Então, nós vivemos experiências extraordinárias, muitos dias de mentorias, né? Porque a gente tem uma mentoria por semana, depois também temos aquela aula bônus, tudo ao vivo, né? Que a gente tem aqui, acompanhamento com a Ana, sim, esse acompanhamento de perto, bem próximo, né? Nós fazemos as nossas mentalizações, porque a gente precisa, sim, visualizar aquilo que a gente deseja. Porque a nossa mente, ela não sabe definir aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, se você falar para sua mente que aquilo é verdade, aquilo vai ser verdade. Se você falar que aquilo é mentira, aquilo vai ser mentira. Então, o que você está contando para o seu cérebro, para a sua mente aí, e que sim, está sendo uma verdade para você, tá? Então a gente faz leitura bíblica, nós também estudamos livros, a gente tá o tempo todo coligado ali com muita informação, né? Apesar das aulas da Ana serem intensas mesmo, porque a gente fica ali 3, 4 horas muitas vezes estudando, sim, tá? Ney, seja bem-vindo, tá? Então a gente precisa estar ali o tempo todo observando o que tá acontecendo, né? Então a gente vai, na busca, assim, do nosso resgate feminino, que muitas mulheres, sim, perderam a sua essência feminina. Eu vou dizer para vocês que eu também estava um pouco distante da minha essência feminina. Até eu comentei, né, que eu fiz também a palestra, né, que eu tive a oportunidade de palestrar ao lado da Ana, no evento Day to Fly, que a gente faz aí, né, até ela fala da questão da gamificação, a gente faz aí as postagens nos stories, a gente posta que está, sim, praticando as tarefas. Então ali eu consegui também estar ao lado dela, partilhando ali os meus daquilo que eu vivi durante 7 semanas, que foi muito legal, foi uma experiência extraordinária para mim, então também quero trazer isso para vocês e quero dizer que isso é possível. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? E sim, a nossa essência feminina ela vai se perdendo se a gente esquece do nosso papel, tá? Então, pensa comigo, primeiro a gente tem que ter aquela consciência. Eu preciso saber que eu tenho uma alma feminina, então eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que estar o tempo todo atento. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou estressada? Por que eu estou alterada? Por que eu não estou conseguindo cuidar da minha casa? Então é o momento que você vai estar ali cuidando de você. Nós mulheres precisamos do autocuidado. Se você não se cuida, quem vai cuidar de você? Fala pra mim. Fala pra mim, quem que vai se cuidar? Vou falar boa noite aqui pra Ed Nicole, seja bem-vinda. Edilene, lindeza, seja bem-vinda. Elisenda, seja bem-vinda também. Vocês são muito bem-vindas aqui. Compartilhe com mais mulheres essa live. Inclusive vocês, homens que também estão na live, compartilhe com as suas esposas, com as suas namoradas. Por quê? Elas precisam saber disso, elas precisam tomar consciência do lugar delas, do papel delas. Não tô falando que é pra você ficar sempre na sua casa fazendo só serviços diários, não. Sim, é o nosso papel também. E o homem também precisa contribuir com a gente, né? Mas o que eu estou falando pra você é o seguinte: muitas mulheres estão sobrecarregadas e nem sabem por que estão assim. Porque elas estão trilhando caminhos dolorosos, caminhos que muitas vezes não têm volta. E aí o que acontece? Compromete toda a casa, né? Então, essa é uma pequena introdução que eu queria fazer para vocês, tá? Nós participamos também do Mastermind da Ana, que é vocês também estar mais pertinho dela ainda. A gente tem toda semana um treinamento, também temos o treinamento presencial, né? Ou a gente se encontra presencialmente também. E o que acontece? Trocamos nossas experiências, nossos resultados, fazemos network, as nossas conexões. Inclusive, esse evento que nós tivemos, o Day to Fly, foi a nossa formatura das MMFs, tá? Inclusive, estou com a medalhinha aqui da MMF, tá? Pra gente poder também estar aqui em sintonia com esse movimento maravilhoso que aconteceu aí no último dia 8 de outubro, tá? Então, muitas pessoas, inclusive, tiveram a oportunidade de participar, a gente levou também acompanhantes, né? Foi liberado, sim, também para as pessoas adquirirem o cupom, o ingresso para poder participar lá também, inclusive encerraram, né,
os cupons rapidinho, porque é um evento sim que vai nos transformar. Muitas famílias que estavam lá, né, saíram de lá totalmente diferente, tá? Então, o que acontece? A gente precisa estar o tempo todo buscando entender o que está acontecendo conosco, tá? Então, se a gente está no movimento onde tem mais mulheres, onde essas mulheres abrem os nossos olhos, a gente consegue enxergar. As nossas escamas, elas caem. Por quê? Porque se a gente está sozinha, a gente vai começar a patinar e a gente não vai sair do lugar. Então, se você está com mais pessoas, com mais mulheres, sim, a tendência nossa é caminhar para frente, é avançar para o próximo nível e não ficar muitas vezes assim, ai, eu tô de condição. E sim, a gente tem essa mania de, ai, eu não tenho condição agora, a minha situação não dá. Tá, então legal. Mas o que acontece? Então você vai comprometer toda a sua casa por conta de um simples valor que muitas vezes você consegue ali, né, se dispensar para quê? Para que você salve a sua casa, salve a sua família a tempo, tá? Linoca, seja bem-vinda. Ana Vitória, seja bem-vinda, querida. Estamos partilhando os códigos aqui da imersão Day to Fly, vivido aí no último dia 8 de outubro, tá? Então, o que acontece? A gente faz parte do Mastermind, a gente faz parte da equipe da Ana, do MMF, que a gente formou agora, né? E vamos ter um encontro no dia 17 de dezembro, que vai ser o fechamento aí, né, de todo esse nosso ciclo que nós vivemos aí da mentoria, tá? Então, o que acontece? Nesse momento a gente cresceu muito, tivemos muito aprendizado, conhecemos muitas pessoas, inclusive muitos que estão aqui na live também participaram, estão aqui nos conectando, tá? Então, é importante que a gente participe, tá, gente? E a gente faz parte desse movimento. Esse movimento que faz diferença em muitos lares, inclusive relacionamentos que estavam se perdendo foram resgatados ali, tá? Então vamos aí começar a partilhar os códigos. Quando eu cheguei lá, eu fui convidada a ficar um tempinho ali na portaria, né, da plataforma internacional, não sei se vocês conhecem, que fica em Alphaville, é do Pablo Marçal. E aí a gente ficou um pouquinho com a Patrícia ali também, MMF, né? Acho que ela não tá aqui na live ainda, daqui a pouco ela já entra. E aí o que acontece? A gente ficou um pouquinho lá. E a gente começou assim a desfrutar daquele momento. Então eu falei, nossa, eu podia estar lá dentro, né? Assistindo sim a palestra mais pertinho da Ana, mas eu fui convidada a estar um pouquinho na portaria lá. E pra mim foi especial. Porque eu pude dar a volta ali em todo o ao redor, né, da plataforma. E com isso eu fui registrando vários momentos. E desses momentos eu peguei 10 códigos poderosos e que eu estou transformando agora em conteúdo aqui para vocês, tá? Um desses códigos, que é o código que eu considero um dos códigos máximos, tá? Se vocês não têm esse código, já começam aí a implantar na vida de vocês, que vai fazer total diferença. É o que eu tenho levado para minha vida, em tudo que eu faço, eu coloco esse código. Servir em primeiro lugar. Vou explicar o porquê, tá? Então, no momento que você é convidado a se retirar de um ponto e ir até outro ponto, você vai servir. Uma que você vai obedecer também, então você vai servir, né? Eu estava inclusive com meu esposo lá e com a minha filha, né? Então, também para mim foi um pouco mais dificultoso, porque eu precisei deixar ela um minutinho lá, mas deu tudo certo. Fui até a portaria, né? E aí esses códigos surgiram, que é o que você está ouvindo aqui agora. Servir em primeiro lugar. Inclusive, já convido vocês a assistirem uma live que eu tenho, que foi um transbordo gigante que eu fiz, as qualidades de uma pessoa servidora. Esse conteúdo não tem na internet, agora tem porque eu coloquei, está inclusive no meu canal do YouTube, aqui também está nesse canal aqui do Instagram, tá? Então, é uma live que eu fiz, foi super poderosa. Por quê? Eu estava em momento de oração e aí já estava todo esse processo servindo, ali ajudando nesse movimento da Ana também, e me surgiram essas qualidades de uma pessoa servidora. Por isso que eu estou falando que servir em primeiro lugar sim é muito importante para que você entenda que quando você serve, sim, você não se importa onde você é colocado. Onde você for colocado, você vai dar o seu melhor, tá? Então, servir em primeiro lugar. Quem é servidor serve em qualquer lugar. Olha só, vai anotando todos esses códigos aí, porque pode ser que alguns você vai virar a chave aí nessa noite e que vai fazer total diferença pra você, tá bom? Então, servir em primeiro lugar. Se você foi colocado no lugar, dê o seu melhor. Independente se você ficar 10 minutos, 15 minutos, ou até mesmo uma hora, ou até mesmo o dia todo, tá? Independente disso, tá? Então, eu tive a honra, sim,
de estar ali na portaria da plataforma internacional e esses códigos me surgiram, tá? Inclusive a Patrícia estava comigo lá também, se ela entrar ela vai saber um pouquinho do que eu estou falando, né? Eu até compartilhei nos meus stories outro dia esses códigos rapidamente, mas agora estou aqui de maneira mais expressiva explicando para vocês um pouquinho deles, tá? E o que acontece? Lá eu tenho os códigos e que me nortearam até aqui. Vamos para o segundo código. Então, primeiro você sabe que é servir, independente se você for colocado, o lugar que você foi colocado, você fazer a diferença e fazer o seu melhor, tá? O segundo é sempre sorria. O sorriso nós sabemos que sim, ele abre portas. Em qualquer lugar que você chegar, sempre dê o seu sorriso. Primeira coisa que vai chegar ali é sim o seu sorriso. Por quê? O seu sorriso, ele além de abrir portas, ele vai abrir as portas do coração do outro que está ali naquele ambiente. E você vai contagiar também, tá? É muito importante. O seu sorriso, ele chega em primeiro lugar. E detalhe, esse veio depois que eu estava fazendo o roteiro, veio para mim. O seu sorriso, ele chega mais rápido, tá? Então você vai chegar no ambiente, você vai dar o seu sorriso, né? Você já vai estar servindo, dando o seu melhor. E o seu sorriso, sim, ele vai abrir portas, tá? E aí eu até coloquei aqui, né? Ele chega mais rápido que você, que o seu pensamento, que a sua atitude, tá? Então veio esse discernimento assim que eu pegava esses códigos também para eu poder passar aqui para vocês, tá? Então esse foi o segundo código que eu peguei lá. O terceiro código é: muitas portas só são abertas pelo lado de fora. Vou explicar por quê também, tá? Por quê? Apesar da liberação interna, necessita-se de ação para fazer, da sua ação, né, para fazer acontecer. Teve um momento lá na portaria que chegou, né, a Janete com o esposo dela, e aí a gente tinha acabado de chegar ali na portaria. O que aconteceu, gente? Era uma porta de vidro que ela abria pelo lado de dentro, mas a gente foi, apertou o botão e não estava abrindo aquela porta, né? E aí o que aconteceu? Por que não está abrindo? Será que tem algum outro botão? Será que tem algum segredo essa porta aqui para abrir? A gente não conseguia abrir. Até o momento que a gente falou assim, será que não tem que puxar pelo lado de fora? Aí a Janete puxou e, de fato, sim, precisava puxar pelo lado de fora. Por isso que eu falei que muitas portas só se abrem do lado de fora, apesar de nós liberarmos na parte interna, que eu precisei apertar um botão, né, para poder a porta abrir, tá? Mas necessitou de um agir de quem estava do lado de fora, tá? Então eu quero falar para vocês aqui rapidamente. O que é que ainda não foi aberto na vida de vocês, ou seja uma oportunidade, seja uma proposta, seja o que for, e que vocês ainda não fizeram acontecer. E que a partir da ação de vocês isso ainda não aconteceu. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas esperam oportunidades, né? Na mão, assim, de graça, né? De bandeja, como a gente fala. Então o que acontece? Nós precisamos ter a nossa ação. Nós precisamos ter um pequeno movimento muitas vezes, uma pequena inclinação para que isso aconteça, tá? Então, você com a sua ação vai sim condicionar aquela oportunidade que ela sim aconteça, tá? Então, é você que cria a oportunidade e não a oportunidade que vai cair de bandeja ali com você, tá? Sim, a oportunidade ela pode ter passado na sua frente, mas se você não estiver se preparando para ela, sim, ela vai passar muito rápido e você nem vai perceber que era uma oportunidade, tá? Então, crie as oportunidades, crie esses momentos que você precisa viver, tá? Então, se você ainda não viveu experiências extraordinárias, é porque ainda você não criou as suas oportunidades ideais e que isso poderia ter acontecido até bem antes daquilo que você imaginasse, tá? Certo? Esqueci de falar no comecinho que essa mentoria da Ana, ela faz com que a gente também mude muitos hábitos, né? A gente falou aí da questão alimentar, exercícios físicos, tá? Então a gente muda tudo isso, tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, eu partilhei recentemente aqui, também comecei a treinar, estou treinando na academia, por quê? Tudo isso faz parte. Porque não adianta você cuidar só da sua mente, ou até mesmo das suas emoções, e esquecer do seu corpo. Não adianta, é tudo um conjunto, tá? É você cuidar da sua mente, das suas emoções, guardar o seu coração, vigiar aí as suas palavras, seus sentimentos e também cuidar do seu corpo, exercitar-se. Quando você está em movimento, tudo ao seu redor se movimenta. Então é importante que se você que está aqui na live ainda não faz exercícios físicos, não treina, pode ser numa academia, pode ser até mesmo na sua casa, comece a fazer isso e você vai notar uma diferença muito real aí na sua casa, na sua vida, na sua saúde, tá? Muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas
prefere investir mais em medicamentos do que na própria saúde, sendo que dentro de você existe uma farmácia. Olha só, existem hormônios dentro de nós, inclusive quando você está fazendo exercício físico, você libera endorfinas, o seu corpo fica endorfinado até você começa a sentir um leve sono, por quê? Você está ativando aqueles hormônios dentro de você que vai te condicionar a evitar sim a evitar de pegar muitas doenças, tá? Então, se você não está se movimentando, eu já deixo essa tarefinha para você. Começa a se movimentar. Ai, Dani, mas eu fazer treino dói muito o corpo, eu fico muito cansada. Sim, nos primeiros dias vai doer um pouquinho, tá? Mas, inclusive, eu quero fazer uma live só falando os códigos que eu já peguei na academia. Olha, gente, primeira semana de academia, eu já peguei muitos códigos. Acho que é uns 16 códigos por enquanto, tá? Mas eu quero fazer uma live só disso, porque é importante que vocês cuidem do todo de vocês. Não só de uma parte, mas de todas as partes, tá? Por exemplo, se você aqui que está aqui comigo na live, se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, eu recomendo urgente que você comece a ler a partir de hoje. Não deixe para amanhã. Inclusive, já faço o meu convite, eu tenho um desafio devocional, que é um grupo, onde eu partilho todos os dias um versículo da Bíblia e eu chamo vocês para lerem todo o capítulo, tá? Então, eu leio um capítulo por dia, tá? Na verdade, são 2, porque eu também leio Provérbios diariamente. Então, o que acontece? É um conjunto, tá? Dani, agora no momento estou lendo Levítico, tá? Então, faltam 3 livros para eu terminar a Bíblia inteirinha. Até eu tenho data para terminar. A minha data para finalizar o estudo bíblico é dia 10 de janeiro de 2023. Então, isso é uma métrica. Então, eu recomendo também que vocês comecem a metrificar as coisas que vocês fazem, tá? Por isso que eu voltei um pouquinho aqui dos códigos para falar sobre a questão dos hábitos. Também quero fazer uma live que eu vou falar só de hábitos para vocês. Por quê? Eu partilho de livros aqui, né? Então, quando você não tem o hábito de ler todos os dias, de escrever todos os dias, dificilmente você vai ter um livro no final do mês ou no final do ano, tá? Então, tudo isso é hábito, é rotina que você precisa se organizar, se planejar e também procurar pessoas que vão te orientar para fazer isso, tá? Então, não esqueça disso que eu falei. A movimentação, sim, você precisa movimentar a sua mente estudando, buscando conhecimento, estando em lives como essa. Inclusive, algumas pessoas já saíram porque já pensam assim comigo, tá bom, não preciso entender. Então, não precisa ficar. Por quê? A live, gente, é uma coisa que você precisa entender, um hábito que eu já vou dar aqui de cara para vocês também. Quando você assiste ao vivo, você se compromete mais. Quando você fala assim, eu vou assistir depois o gravado, dificilmente você vai assistir. E aí, o que acontece? Você vai procrastinar muito mais e você vai perder 5, 6, 7 anos que você poderia ganhar aqui em uma horinha de live, tá? Então, fiquem comigo até o final que eu quero partilhar outros códigos com vocês, quero falar mais dicas também, porque aqui a gente faz, sim, uma aula live, né? Então, aqui não é pouco conteúdo não, tá? Então, a gente faz, sim, uma mentoria toda semana. Inclusive, eu tinha ficado 2 semanas sem fazer live, porque eu tinha ficado totalmente sem voz. Agora, a minha voz já voltou, mas ainda tô preservando ela pra gente poder ter mais conteúdos aqui, tá? Mas eu quero deixar isso para vocês. Criem hábitos, criem rotinas, façam um planejamento diário. Inclusive, essa mentoria da Ana, ela nos proporcionou isso. Você se planejar diariamente. Você ter esse autocuidado, né? Essa observação. Inclusive, observar os nossos sentimentos, né? Que muitas vezes aí estão atrapalhados, né? Então, porque as nossas emoções, muitas vezes, elas conduzem a nossa ação. Então, o que você quer? Você quer governar a sua vida, né? Colocar a sua alma no governo? Ou você quer que as suas emoções aí, que muitas vezes estão bagunçadas, te governem? Então, você que escolhe, tá? Nós vivemos de muitas escolhas. Então, escolha aquilo que você quer a partir de hoje e tome uma decisão. Toda live, quando a gente chega no final dela, é importante que você tome uma decisão. E essa decisão precisa vir acompanhada de ação. Não é só falar assim, a partir de amanhã eu vou treinar, eu vou fazer exercício físico, a partir de amanhã eu vou cuidar da minha alimentação, a partir de amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, mas chega na hora lá não acontece, tá? Então começa, já coloca no papel aí como meta, objetivo, que você vai cumprir, tá? Cria assim esse hábito, eu vou fazer 21 dias, tá bom, faz os 21 dias. Depois que terminou, começa de novo. Abre um novo livro, tá? Então, inclusive, eu recomendo que vocês comecem a ler mais livros, porque tudo está nos livros. Só que, às vezes, a pessoa acha que ela vai ficar só na televisão, né? Com o bumbum ali no sofá, o dia todo, muitas vezes. E ali vai ter a notícia que ela precisa. E não, gente, ali é só poluição. Então, comece a partir de hoje,
criar hábitos de leitura, de escrita, estar dentro de lives que vai sim agregar valor para vocês, tá? Eu tenho certeza que essas lives que estão lotadas de pessoas assistindo não tem valor nenhum lá. É só perdição, tá? Então estejam em lugares que vão te fazer bem, que vão levar você ao próximo nível e que você vai crescer de verdade, porque não adianta. Se você não colocar em ação o que eu falar aqui, de nada vai valer. Não vai servir para você e nem para quem está do seu lado, tá? Então, até inclusive uma outra dica, tá vendo como a gente fala bem mais do que o roteiro fala, né? Tudo que vocês aprenderem aqui, vocês vão tomar uma decisão com uma decisão, né? Uma decisão com uma ação e vocês vão transbordar para pelo menos 3 pessoas. Por quê? Quando você ensina para alguém aquilo que você aprendeu, você vai gravar muito mais, você vai registrar aí na sua caixinha de comando para que você, quando você precisar, você já vai poder acessar aquela informação, tá? Então, eu acordo de manhã, já pego no celular. Então, você vai pegar na sua memória, né, naquilo que você tem de melhor aí, que você guardou aí durante toda a semana, durante o dia, e você vai acessar aquele conteúdo e fala assim, eu já sei o que tenho que fazer, tá? Então, já coloca também na sua geladeira aí, eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Então, faça de fato aquilo que vai modificar a sua vida, que vai transformar a sua vida. E não simplesmente que vai ser uma coisinha paliativa, simplesmente só pra dizer que você fez e acabou. Eu fiz e tá cumprida aquela tarefa. Não. Um hábito, ele é instalado todos os dias, tá? Então, crie rotinas, instale um hábito todos os dias, tá bom? Então, falamos aí os 2 códigos aí que eu peguei no código da imersão Day to Fly, tá? E também quero falar outra parte aqui agora. Já falei pra vocês da porta, né? Que muitas portas, elas sim se abrem pro lado de fora, apesar da liberação interna, mas que a nossa ação, o nosso movimento, que vai fazer sim aquela porta se abrir, aquela oportunidade se abrir. Seja bem-vinda, Luíse, querida, tá? Então, esses foram os 3 primeiros códigos. Vamos aí para o nosso 4º código, são 10 códigos que eu peguei na imersão Day to Fly, ou seja, tem muitos códigos. Inclusive, nem vou falar muito de conteúdo aqui, aquele conteúdo que foi falado no dia, porque isso daí já é pro evento, tá? Pro próximo evento que tiver, vocês podem também participar aí lá. Se sobrar, né, a oportunidade para vocês, se vocês estiverem preparados para elas, vocês vão poder participar, tá? Então, esses são apenas os códigos que eu peguei ali, simplesmente estando alguns minutos ali na portaria da plataforma internacional, tá? No 4º código, é um código poderoso. Se você aprender esse código, minha amiga, meu amigo, mulheres maravilhosas e homens que estão aqui também, homens fortes que estão aqui, vocês vão viver muito melhor no lar de vocês, na casa de vocês, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que vocês estiverem. Desfrute em todos os momentos. Olha só. Até mesmo quando a sua vida estiver em risco. Teve um momento lá na portaria que parou um carro lá e a gente achou um pouco suspeito, né, o carro que estava lá. Porque as pessoas não saíram do carro e ficaram com um olhar meio estranho. Imagina, né? 2 mulheres na portaria, meio de vidro, assim, a gente ficou meio assustado. Então, o que aconteceu? Achamos que eram suspeitos. Então, a gente pegou e saiu de fininho de lá. Por isso que eu estou falando, que até naquele momento a gente acabou desfrutando. Até mesmo quando a sua vida estiver em risco. Porque quando você confia em Deus, você tem a certeza que Ele está com você. Apesar dos riscos que estão ao seu redor, você ainda vai ter a esperança que Ele está do seu lado, tá? Então, desfrutar. Nossa, hoje eu tive um dia que foi muito cansativo, foi um dia que foi aquela exaustão que eu tive, mas desfrute. Tire um momentinho para você respirar, para você descansar, para você conversar com alguém, uma conversa saudável, tá? Tire esse momentinho. Se você tiver a oportunidade de cochilar pelo menos uns 15 minutinhos aí depois do almoço, faça isso. Que você vai ficar muito mais produtivo durante o dia todo, tá? Inclusive, uma indicação que a gente sempre recebe de manhã é você sim acordar de manhã e fazer sim uma oração, você se conectar com Deus já pela manhã ao acordar. Por quê? Você vai visualizar o seu dia a partir daquela oração, uma mentalização que você faça, você vai ter aquele autocuidado ali e você vai ter mais consciência de como será todo o seu resto do dia, tá? É muito importante. Agora, se você já é mulher, né? A mulher que está muito na energia masculina, ela já acorda toda atropelando, né? Já acorda estressada, já acorda chutando o cachorro. E é o que acontece. Ela não consegue ter um dia extraordinário. Então, ela começa a já desejar no inconsciente dela que aquele dia vai ser ruim, tá? Então, não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando para vocês já começar um dia de vocês
agradecendo, louvando a Deus. Inclusive, uma dica que eu dou, já vou partilhar agora com vocês, é que vocês comecem aí a ter um caderninho da gratidão, tá? Então, vocês que me acompanham aqui, vocês que são novos já vão ficar sabendo agora. Eu sempre partilho todos os dias aí, inclusive, por exemplo, o dia de hoje eu vou partilhar amanhã ou de madrugada. Por quê? Porque ainda o dia não acabou, então tem várias coisas para eu agradecer aqui. Então, você pegar 10 motivos pelo que você é grato. Inclusive, você pode agradecer até mesmo por aquilo que ainda você não recebeu. Isso também é muito poderoso, tá? Então, eu estou, inclusive, indo hoje, né? Compartilhando aqui com vocês ao vivo para o dia 142, né? Do caderninho da gratidão. 142 dias, por quê? Eu tenho que fazer métrica, né, gente? Você tem que colocar o número na sua frente e falar assim, meu Deus, estou há 100 dias agradecendo. Estou fazendo tantas lives, já produzi tanto. Por quê? Para o seu cérebro perceber que você está produzindo, que você está, assim, em movimento, tá? Porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Se você parar de se exercitar, se você parar de ler e fazer qualquer coisa que vai movimentar o seu cérebro, ele vai ficar de boa. Ele fala assim, eu quero quentinho, quero gostosinho, como a Ana sempre fala, né, pra gente nas aulas. Então, ele vai querer sempre o conforto, tá? Então, não opte pelo conforto, tá? Então, se desafiem todos os dias, busquem sim estar em movimento. E essa dica do caderninho da gratidão vai fazer total diferença para vocês, porque vocês vão estar agradecendo e vai estar, porque ó, quando você agradece, a graça desce, tá? Quando você reclama, você vai estar pedindo 2 vezes aquilo do mesmo, ou seja, você reclamou algo, vai voltar 2 vezes pior às vezes, né? Por quê? A gente precisa clamar a Deus, louvar e agradecer e não reclamar, tá? Inclusive, outra dica que eu dou aqui também, se você está muito perto de pessoas que estão reclamando o tempo todo, essas pessoas são tóxicas e você está ficando o tempo todo aí cheio de toxinas e você está mal por isso muitas vezes, tá? Ai, por que o meu dia foi estressado, que o meu dia foi cansado? Por quê? Porque você às vezes estava num ambiente que deixou você muitas vezes poluído, cheio aí de tanta coisa que às vezes você foi como uma esponjinha absorvendo durante o dia, tá? Então fiquem espertos aí. As pessoas que estão ao seu redor, sim, elas vão influenciar no seu dia, nas suas atitudes, nas suas reações, nos seus pensamentos, tá bom? Inclusive até no sonho de vocês, né? Às vezes você tava dormindo, aquele momento para descansar, e você acaba sonhando com aquela situação que muitas vezes é até perturbadora, tá? Então fiquem atentos a isso também. Boa noite, Adelina, querida, seja bem-vinda. Tá? Então o código 4, que é o código Desfruta em Todos os Momentos, ele é poderosíssimo, tá? Um exemplo que eu dou, por exemplo, eu estou treinando, fazendo academia, eu não reclamo nem o exercício que eu faço. Pelo contrário, eu estou ali sorrindo. Por quê? Quando você sorri, você mostra para o seu cérebro que aquilo é bom, aquilo é gostoso. Agora, se você fica ali, ai, nossa, tá horrível, reclamando, ele não vai querer fazer mais aquilo, tá? E aí, automaticamente, você vai achar uma desculpinha que você não vai, amanhã não vou treinar, amanhã não vou me alimentar bem, amanhã não vou fazer a minha caminhada, amanhã não vou ler a Bíblia, porque eu fui ler hoje, tinha muitos, o capítulo era enorme, né? Tá? Então, se você tá com muita dificuldade de fazer a sua leitura, divida a sua leitura. Ah, eu tô lendo aqui, por exemplo, um capítulo por dia, né? Da Bíblia. Então, o que acontece? Leia uma página, tá? Mas metrifique que você leu aquela página, amanhã você vai ler a segunda e assim por diante, tá? Eu gosto de um capítulo por dia, por quê? Porque você se compromete a estar o tempo todo ali, você tem dias para terminar a Bíblia, tá? Ou até mesmo um livro que você está lendo. Senão você fica muito tempo lendo aquilo ali e não sai do lugar, tá? E detalhe, compartilhe nos seus stories, criem grupos de transbordo para vocês partilharem aquilo que vocês viveram, porque senão vocês vão esquecer, tá? É a coisa mais simples do mundo. Um versículo que vocês partilharem, alguém que vai passar aqui nos seus stories já vai ser tocado, já vai ser transformado. Você imagina, né? Se tem um código que eu peguei aqui fazendo as mentorias do Pablo Marçal no PLD, que é o programa Liberdade Digital, foi que boca fechada mata. Gente, imagina se você fica com a sua boca fechada, não partilha aquilo que você sabe, as suas experiências, seus conhecimentos, aquilo que você vai transpor depois num livro. Simplesmente você está deixando de deixar uma vida, né, acontecer. Tá? Então é muito forte isso, tá? Então se vocês quiserem, anotem aí também, porque é pesadíssimo isso, tá? Ah, Emanuele, qual foi o quinto código? Eu vou entrar agora no quinto, tá? Eu falei agora o quarto, né, que é o desfrute em todos os momentos. Então, olha como é tão importante esse código que a gente nem conseguiu sair dele ainda. Então, beleza. Aprenderam que desfrutar sempre, independente se aquilo está... Por exemplo, você está fazendo exercício, está doendo, desfrute daquele momento. Nossa, eu aprendi que se eu fizer esse movimento dessa forma, eu vou ficar com mais dor. Se eu fizer esse movimento da outra forma, eu vou sentir menos dor, tá? Então, eu tinha muita dor quando chegava lá e saía sem dor. Por quê? Porque eu estava ali desfrutando.
Até inclusive uma pessoa me perguntou, nossa, você tá fazendo para emagrecer? Eu falei assim, tô fazendo porque eu tenho um propósito. Quando você tem um propósito, tudo na sua vida muda. Você nunca mais vai fazer as coisas por fazer, mas porque você tem uma causa, aquilo que queima no seu coração, aquilo que arde na sua alma, tá? A sua mensagem, que você fala assim, nossa, eu vou poder levar para outra pessoa, que aquela experiência que eu tive fez diferença na minha vida, então vai fazer diferença na vida dela também, tá? Quero que vocês compartilhem tudo que vocês puderem, porque vai salvar uma alma, vai salvar um lar, vai salvar um relacionamento, uma casa, uma família, tá? Vamos para o quinto código. Esse também é muito poderoso, tá? Escute a pessoa que está ao seu lado na missão. Inclusive, quem estava comigo lá na portaria era a Paty, né? E aí, o que acontece? Ela estava partindo vários conteúdos comigo, a história dela, a experiência. Eu fiquei só escutando e foi maravilhoso porque eu aprendi coisas novas com ela lá, tá? E o que eu fiz naquele momento? Eu absorvi todos os códigos que ela estava liberando para mim, né? E depois eu liberei uma mensagem que partiu do meu coração para ela, tá? Então, às vezes o que acontece? Você está numa missão, você está no movimento, você está numa equipe e às vezes só você quer falar. Mas é muito importante que você deixe o outro falar também. Por quê? O outro precisa desabafar. O outro precisa também liberar aquilo que está muitas vezes ali emperrado e às vezes na casa ele não conseguiu partilhar. Às vezes aí com outra pessoa fora ele consegue sim liberar aquilo que estava incomodando, tá? Então é muito importante que você escute. Tenha bons ouvidos aí, porque isso vai fazer total diferença, né? Inclusive, eu sempre faço muitos atendimentos aqui das meninas da MMF, algumas alunas que eu tenho também do projeto Coautoria, alunas também que a gente faz livros. E o que acontece? A gente precisa escutar, a gente precisa falar, mas precisamos sim mais escutar do que falar, porque às vezes, naquele exato momento, você vai conseguir traduzir aquilo que a pessoa está precisando, tá? Então, esse código foi muito legal. Escute a pessoa que está ao seu lado na missão, porque sim, você vai absorver todos os códigos dela e depois no finalzinho você fala assim, agora eu vou liberar uma mensagem que vai sim acalmar o seu coração, que vai agradar o seu coração e que vai sim confirmar aquilo que você acabou de falar. Então, às vezes, é ali o que acontece. Por isso que eu falo, né? Meu primeiro livro, ele se chama A Escritora Particular de Deus. Por quê? Porque eu comecei a ouvir a Deus. Eu comecei, sim, a estar atenta ao que ele queria me falar. E a partir disso, um dia, né, ele me falou, você é minha escritora particular. A partir desse dia, eu destravei para a escrita e comecei a escrever todos os dias, né? Seja em um post no Instagram, seja uma mensagem no WhatsApp, por quê? Tudo é escrita. Então, você está se comunicando. Inclusive, já quero adiantar aqui para vocês também que eu tenho uma live que está lá preparadinha. Vai falar sobre comunicação. É uma da série Transbordo, tá? A próxima live que eu quero fazer sobre a série Autoconhecimento é automotivação. Lembrando que todas as nossas lives, nós não motivamos ninguém, nós ativamos, tá? Mas esse é de um livro que eu estou extraindo, que é a Bíblia para o Milhão. Então lá tem esse ponto que fala sobre automotivação. Então eu quero trazer o que está no livro, mas também a minha experiência e alguns outros códigos que a gente vai incutir aí também, tá? Certo? Então, esse código 5, ele é muito importante. Então, é você ouvir, estar atento ao que o outro precisa, é muito importante, tá? Porque o seu ouvido, muitas vezes, está precisando ouvir boas histórias, para que você depois, no final, dê, sim, uma resposta, um feedback para outra pessoa que muitas vezes não tem esse feedback em casa. Olha só, como é importante esse código. Muitas mulheres, sim, as mulheres precisam falar, elas precisam se comunicar mais até que os homens. E às vezes na casa elas não têm o ouvido do marido, não têm o ouvido do filho para ouvir elas. E aí elas vão ficando ali deprimidas, elas vão ficando tristes e elas precisam falar, né? E às vezes elas nem querem uma opinião, elas só precisam sim de um ouvido para as pessoas ouvirem elas, tá? Então é muito importante, tá? Vamos compartilhar essa live com mais mulheres. Deixa eu enviar aqui para mais algumas MMFs que eu não estou vendo aqui, para que elas venham participar com a gente também, tá? Deixa eu ver quem que eu não vi aqui na live para participar aqui com a gente. Mais algumas aí, pronto, enviei. Tá? Então vamos para o nosso sexto código. Preparados para o sexto código? Para ser o primeiro, seja o último. Aqui também está remetendo um pouquinho à questão do servir, tá? Por quê? É aquele que deve servir. Tá vendo como ele fala do servir, né? Mais do que os outros. Então, se você
ser, né, para você ser o primeiro, você vai ser o último, sim, vai estar ligado com a questão de servir, tá? Então você vai servir a mais do que os outros. Boa noite, Ilane, seja bem-vinda, querida. Tá? Então você vai servir a mais que os outros, mesmo, olha só, que te tirem do seu lugar, que você está honrado, que você será honrado onde estiver. Por exemplo, no final do evento, lá mais pro final, que foi mais perto ali da formatura, eu fui chamada para palestrar alguns minutinhos com a Ana. Eu não sabia que ia palestrar, mas eu estava preparada para a palestra. Por quê? Porque eu estava ali o tempo todo divulgando a live, estava ali divulgando as minhas tarefas, então eu já dentro de mim eu sentia que eu ia estar lá. Só que eu não sabia que era só eu achava que ia ser chamado mais pessoas lá, entendeu? Não sei por que não foi chamado mais pessoas. Boa noite, querida Janete, seja bem-vinda. Mas eu senti que eu ia estar lá. Então, o que acontece? Vamos falar assim que eu não preparei a palestra, mas dentro do meu coração, sim, estava preparado, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui tirada do momento do evento ali para eu ir para lá na portaria, então quer dizer que eu fui tirada do ambiente que eu estava propício para aprender, para aprender que é uma coisa que eu gosto, né? Inclusive de estar ali, até vou compartilhar aqui com vocês. A gente recebeu esse aqui, esse broquinho, né, da Ana, né? Escrito Método Funes, né? E eu só vim acessar ele depois, aí eu anotei vários. Aqui tem vários códigos aqui. E aqui não tá nem um pingo daquilo que eu tô partilhando, porque esses códigos que estão aqui dentro, não estou trazendo aqui na live. Os códigos que eu estou trazendo aqui essa noite são simplesmente os códigos que eu peguei ali na portaria. Trabalhando um pouquinho na portaria, certo? E o que acontece? Aí eu podia estar lá no evento, lá anotando, e foi junto com meu esposo, com a minha filha, mas não, eu fui tirada um momentinho dali, e mesmo assim eu pude desfrutar, eu pude aprender coisas novas, eu pude estar ali, inclusive, um pouquinho com a Patrícia, que também me partilhou a história dela, então foi muito legal, tá? E mesmo assim, eu estava lá. E depois eu fui chamada para palestrar, né, que eu sentia dentro do meu coração, mas eu não sabia que seria eu. Boa noite, Tati, querida, seja bem-vinda. Tá? Então, olha que coisa, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu fui tirada do ambiente que eu gostava muito, de repente fiquei num lugar que não tinha tanta exposição, que não estava aparecendo tanto, mas de repente Deus te tira de um lugar que você está, que colocaram você, para colocar sim você lá na frente, para colocar você no primeiro lugar. Então muitas vezes você não está preparado para isso, mas Deus vai te preparar. Em cada momento que você estiver, Ele vai te preparar, mas você precisa estar com o seu coração alinhado ao coração dele. Eu sempre falo nas minhas lives que ao final da minha live sempre vem o melhor. E quando as pessoas não ficam no finalzinho, elas acabam perdendo alguma informação que foi falada lá no finalzinho. Tá? Então é muito importante que vocês estejam preparados para as mensagens que vão sair daqui, porque Deus ele vai usar a mim e a vocês também como instrumentos, tá? Eu falo inclusive que nós somos a principal ferramenta dele. Por quê? Porque ele passa em nós e leva a mensagem para vocês, tá? Então, para ser o primeiro, seja sim o último. Não importa se você estava no começo e te tiraram de lá, mas Deus vai te colocar, Ele vai te honrar aonde você estiver. Esse código é poderosíssimo que eu peguei lá, tá? Vamos para nosso sétimo código. Gente, esse sétimo código também é muito bom. Vão te tirar da sua terra. Ele é muito parecido com esse sexto, tá? Mas é uma outra pegada. Vão te tirar da sua terra para te fazer ver além dos seus bloqueios pessoais. Muitas vezes você quer ficar na sua terra, no seu cantinho, no seu espaço, naquilo que você... aqui tá muito bom, eu não quero sair daqui, eu não quero mudanças, eu não quero transformações. Mas ali, quando você sair desse momento, você vai sim fazer total diferença. Você vai além dos seus bloqueios pessoais. Muitas pessoas estão bloqueadas porque eu sempre falo, até não gosto muito de falar isso aqui, porque sempre trava minha live por conta disso. Perfeccionismo. Isso é terrível. O perfeccionismo ele não vai te deixar dar o passo que você precisa dar. Ele não vai te deixar avançar para o próximo nível. Ele não vai te deixar fazer uma live. Ele não vai te deixar escrever uma página no seu livro. Ele é muito pesado. Por quê? Porque ele faz com que você olhe para o seu texto, que você olhe para a sua imagem, que você olhe para tudo que você está fazendo e não está bom. Nunca vai estar bom. Se eu ficasse pensando assim, nossa, eu preciso de mais recursos para eu fazer a minha live, eu nunca teria feito uma live. Sabe? Então você não pode se limitar aos seus recursos, porque você é o principal recurso. Inclusive eu convido vocês a assistirem aí, são 3 aulas que eu fiz, a imersão Caminhos da Escrita de Livros. Eu partilho 3 dias de lives, com 3 mensagens diferentes, e que foi uma essência que eu extraí
de tantas coisas que eu vivi nesses tempos de escrever livros ou estar com contato com a escrita. E ali eu falava muito dessa questão, de você ser a ferramenta, de você ter a mensagem e você ter tudo o que você precisa, mesmo sem ter aquilo que de fato você acha que precisaria ter, tá? Então você já está pronto, você já nasceu pronto e você vai ficando melhor ao decorrer do caminho, durante o seu processo. Então não queira achar que você está pronto, eu preciso estar totalmente perfeito para começar. Não, não faça isso. Veja depois lá as minhas primeiras lives, veja depois lá as minhas primeiras postagens, eram terríveis, mas eu tava lá postando, né? Inclusive eu partilho algumas vezes aqui que eu me escondi atrás dos posts, inclusive para vocês que estão aqui, muitas que estão aqui na live também vão participar do projeto Coautoria. Estamos aí com 19 mulheres para fazer um livro que vai ser lançado entre novembro e dezembro deste ano ainda. E o meu código se chama Exposição. Poderosíssimo. E se vocês verem, gente, cada capítulo maravilhoso que as meninas extraíram, está fantástico. Inclusive, eu li hoje. Hoje eu li o da Emanuele, gente. Eu fiquei chocada, porque ela já é uma escritora nata e ela tem uma essência de poetisa. Eu falei, meu Deus, que escrita é essa? Fiquei encantada. Então, porque às vezes você fala assim, meu Deus, eu não tenho a capacidade, eu não consigo escrever. Consegue sim. Para começar, se você falar que não consegue de fato, você não vai conseguir, porque a sua mente vai te bloquear, vai te barrar, tá? Por isso que eu falo no meu perfil, que eu tenho, eu venho trazer para vocês aqui o destrave da escrita. Eu não quero travar vocês. Por quê? Eu vejo que muitos profissionais que têm sim a formação de letras, de pedagogia muitas vezes, sabe esses cursos que sim aprende também a escrita, aprende o ensino, muitas vezes estão mais travados do que a gente que não tem esse curso. Por quê? Eles colocam muitas regras, eles acham que tem que ser daquela forma e eles não têm aquela abertura, né, para as outras ideias. E aí acaba travando, não só sendo travado naquele processo, como travando o outro, tá? Mas uma dica ou outra pode ajudar. Então, por isso que eu falo que eu não pretendo fazer essas faculdades, porque a maior faculdade que a gente tem é a vida, sim. É o dia a dia, é você estar aqui enfrentando seus medos. E também uma coisa que eu falo pra vocês, caçem os bloqueios de vocês. Não fiquem aceitando esses bloqueios que vocês têm, porque esses bloqueios eles só querem te travar. Esses bloqueios eles não querem que você avance. Esses bloqueios querem te paralisar, né? Porque o medo você vai ter três coisas. Ou você vai fugir, ou você vai atacar, ou você vai paralisar. E eu pergunto para vocês que estão aqui comigo na live, você que vai assistir depois no gravado. Qual dessas três situações você está? Paralisado, travado ou fugindo? Porque se você está fugindo, você não fez lives ainda. Se você está travado, você vai começar a fazer, mas o perfeccionismo vai te parar. E se você está paralisado, você não consegue nem sair do lugar, você simplesmente estagnou, tá? Então, comece a produzir conteúdos, comece a estar passando à frente aquilo que você sabe de melhor. Mas, Dani, eu preciso ter a faculdade. Não, você só precisa ser você. Você só precisa passar a sua mensagem, aquilo que sim, está aí cutucando você, né? Como uma agulha que muitas vezes precisa tomar uma vacina, tomar uma injeção. Cutucando você e você fala assim, não, essa mensagem não é legal, essa mensagem não é para ser passada à frente. Pelo contrário, é essa mensagem que você precisa liberar. E é engraçado porque a gente tem um projeto também, Viver de Propósitos, e estamos lendo um livro maravilhoso, né? Uma Vida com Propósitos. Gente, esse livro é maravilhoso. Todos os dias a gente aprende algo novo e descobre sim que dentro de nós existem vários propósitos. E que esses propósitos são o nosso processo, a gente vai ser norteado através disso que a gente está lendo, porque a gente o tempo todo vai mudar, né? Eu comecei, por exemplo, aqui falava no comecinho, eu falava de vários conteúdos de mentalidade, ainda falo, né? Aí hoje eu já tô trilhando um pouquinho pros conteúdos mais pra mulheres, né? A energia feminina, masculina também a gente fala um pouquinho. Então o que acontece? Eu tô falando pra um público de mulheres, mas também tem homens ali no meio. Então vai mudando um pouquinho o seu propósito, porque quando você vai caminhando, você vai se percebendo mais. Você vai se encontrando mais. Consequentemente, você vai falar assim, nossa, parece que eu fazia tal coisa, agora eu tô fazendo outra coisa. Por quê? Porque são propósitos. Propósito não é destino. É o processo que você vive, a sua caminhada, a sua jornada, né? Inclusive, eu sempre escuto a Camila Vieira falando, né? Com o marido dela também, o Paulo Vieira, né? Que não é você que encontra o seu propósito, mas é o propósito que te encontra, e é verdade. Até eu falo que os livros me descobriram, porque assim que eu comecei a perceber que eu poderia escrever um livro, os livros me revelaram. Os livros me tiraram aqui do off, vamos dizer assim, né?
Então é muito importante, tá? Então se você não escreveu um livro ainda, eu te desafio a escrever hoje ainda 5 páginas. Sim, é pra arrebentar com o seu cérebro mesmo. Por quê? Porque se você falar uma página, ele vai aceitar. Ele vai falar assim, tudo bem, não vai cansar, não vai ser estressante. Mas ouse a fazer hoje ainda 5 páginas. Sabe por quê? Que você vai ver um volume de escrita. Você vai ver um volume de informações aqui. Puxa, a vida estava ali acumulada há anos. Eu falo porque eu vivi muito tempo estudando e não transbordava. Aquilo só ficava acumulando gordura na minha mente, né? A gente fala da obesidade cerebral, né? Então não adianta você só estudar, ir de uma faculdade para outra e você não transborda, não adianta nada. Você vai só estar acumulando caixinhas e mais caixinhas e vai chegar uma hora que a sua mente vai pedir socorro. Não aguento mais, tá? Então comece sim a ensinar aquilo que vocês sabem. Dani, mas que conteúdo que eu vou falar? Primeiro comece com aquilo que está ardendo no seu coração. E conforme vai surgindo, você vai falando. Se você já tem, por exemplo, alguma coisa que você trabalha, fica até mais fácil, né? Que você já vai estar partilhando aí do seu profissionalismo, aquilo que você já trabalha também, tá? Mas no meio do percurso, vai surgir algo que vai te incomodar. E é isso que você vai levar pra frente, tá? Então, vamos aí então pra nossa... Falamos do 6º, 7º código, né? Que é vão te tirar da sua terra, mas... para fazer você ir além dos seus bloqueios pessoais, tá? Vamos para o nosso 8º código. Muitas vidas te esperam. Gente, esse código é poderoso. Para te fazer o quê? Para te fazer ver que basta apenas o seu micro resultado. Muitas vidas te esperam e basta apenas o seu micro resultado, o seu posicionamento, a sua inclinação, você se inclinar, né, para frente. Para quê? Para o seu mover servir o coração aberto. Com o coração aberto. Para você servir o outro. Então você vai se mover. Você vai salvar vidas que estão te esperando. Por isso que eu falei da mensagem, já puxei um pouquinho do livro. Porque a sua mensagem ela está emperrada porque você está se travando muitas vezes por perfeccionismo, por alguns bloqueios aí, necessidade de aprovação. Não vou aparecer aqui na internet porque o meu vizinho vai achar estranho, chato, ou porque vão ficar falando de mim na minha cidade. Porque ela tá lá blogueirinha e tal, não sei, né, o que vão pensar de você. Não importa. Quando você tem um propósito, quando você tem uma chama que arde no seu coração, inclusive tem uma live que fala sobre isso, né? Daquela chama que queima no seu coração, essa live foi poderosíssima também, da série Transbordo. Corre depois lá e assista, tá? Nada dessas coisas vão te parar. Por quê? Não importa, fale o que quiserem falar. Eles não têm aquilo que eu carrego. Você carrega algo especial, então você precisa extrair isso. Por quê? A partir dessa extração, você vai perceber que você sim, você é capaz. Você tem muito potencial e que estava aí guardado. As 7 chaves. Então comece a pegar essas chaves aqui dessa live e abrir esses cadeados que estão inclusive enferrujados, né? Você vai precisar colocar um olhinho aí para poder abrir esses cadeados e desocupar essa mente que está muito ocupada e que nem o Espírito Santo consegue entrar aí, tá? Pega essa chave aí. Então, o seu mover para servir o coração de coração aberto, tá? Então, se posicione, se inclinem para a frente, busquem o melhor de vocês, tá? Muitas vidas te esperam, tá? 9º código, faça amizade com o porteiro. Olha só que legal, né? Faça amizade com o porteiro, porque é ele que vai liberar a sua passagem. É ele que vai te dar o acesso àqueles lugares que você não conhece. Ele vai te direcionar aonde você precisa ir, tá? Inclusive, a gente ficou uns minutinhos lá na portaria, né? E a gente também fez conexão com o porteiro. Inclusive, depois do meio do evento, eu acabei deixando meu contato lá com o porteiro. Pra quê? Se acaso precisasse, né, alguma informação, a gente poderia consultar a gente. E aí, no meio lá do evento, eu já tava lá nessa parte interna depois, né? Junto com a minha família, inclusive. E aí, meu telefone tocou. Eu estava ali fazendo uma postagem, né? E de repente, eu falei, nossa, um telefone aqui da região e tal, deixa eu atender. Normalmente eu não atendo porque eu atendo mais por mensagem, né? Olha só, era o porteiro. Olha, tem uma pessoa aqui que tá querendo entrar e tal. Daí ele falou o nome da pessoa, né? E eu conheço todas as meninas da MMF e eu falei assim pra ele, qual que é o sobrenome da pessoa? Ele falou o sobrenome. Eu falei, não, é da equipe, pode deixar entrar. Olha como é importante você fazer ali amizade com o porteiro. Você fazer a conexão com as pessoas certas, aquelas que vão te liberar acesso. Inclusive, o acesso, inclusive até mentorias, né?
Se você, por exemplo, está aqui, você não é MMF, você não fez a mentoria da Ana, você não fez nenhuma mentoria ainda, saiba que você não está comprando uma mentoria. Saiba que você não está comprando um produto, você está comprando o seu acesso. Você está liberando o seu acesso a outros lugares. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu vou comprar um curso, mais um curso, né? Não, você está comprando acesso. A sua liberação para o próximo nível, tá? É assim que eu vejo, é assim que eu tenho feito há um ano, que eu tenho aí transitado aqui no digital. O tanto de pessoas que eu conheci, o tanto de pessoas que eu me conectei, isso tudo é acesso, tá? Então faça amizade com o porteiro, porque ele vai te ajudar aí a estar ali em movimento naquele ambiente e vai falar assim, olha, ali você pode entrar, aqui você não pode, tá? Então ele vai te dar autorizações. E ele vai também dar autoridade para você, olha, tá aqui meu telefone, se eu precisar vou ligar para você. Se naquele momento eu não tivesse atendido o telefone, alguém precisaria se deslocar até lá na frente, que seria um pouquinho mais longe, né? Por quê? Pra ver o que estava acontecendo. Quem tá querendo entrar e não tá na lista, tá? Então, não, a pessoa que estava lá era da equipe, pode liberar acesso. Olha só que importante, né? Como é poderoso isso. Você fazer essas conexões e essa amizade ali com o porteiro. Por quê? Você sim. Aí você vai usar todas aquelas ferramentas que eu passei aqui pra você. O sorriso, você servir, você também ter humildade ali muitas vezes, né? Então a pessoa precisa estar ali atento também em cada movimento, né? Tá? Então você vai acessar lugares extraordinários quando você fazer essas conexões que eu acabei de falar pra vocês, tá? E também você vai poder transbordar na vida das pessoas, porque esse seu acesso vai liberar outros acessos às pessoas que talvez não poderiam estar ali naquele momento que você estava. Por exemplo, muitas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui na live, mas muitos puderam ir de acompanhante naquele dia do evento, tá? Então isso foi um acesso. Talvez você estava, sei lá, com uma outra programação naquele dia e de repente você recebeu um convite. Olha, tô aqui com um convite aqui que ninguém vai usar e você quer poder participar aqui comigo e tal. Meu Deus, mudou toda a rotina da pessoa, né? Porque decisão, sim, ela muda destino. Se você decidir hoje entrar na mentoria da Ana, se você decidir hoje buscar aí um conteúdo, se você decidir hoje começar a treinar, fazer exercício físico, se alimentar melhor, cuidar da sua alma, cuidar do seu físico, cuidar de tudo que você tem aí, das suas emoções, você sim vai mudar o seu destino. Então eu digo, por que o seu destino está do jeito que está? Porque você não está mudando, você não está buscando os lugares certos para isso, tá? E Manu falou aqui, não é verdade. Entrei para o MMF, meu propósito estava aqui, escrever. Ó, tá vendo que interessante, né? Até você me falou aí na sua escrita que você já tinha essa ligação com a escrita, né? Com a leitura, né? E olha que interessante, né? Eu também. Eu lembro que no ensino médio e no ensino fundamental também, a gente ali estava... os professores pediam pra gente fazer alguns poemas, alguns versinhos, né? Até mesmo recitar, né? E eu sempre estava nesses projetos. Mas eu nunca imaginei que eu teria meu livro, né? Aí aos meus 34 anos, 33 anos, né? Mas é interessante, né? E aí, por exemplo, eu lembro que eu comprava muitos livros. Eu não entendia porque eu comprava tantos livros, né? E alguma coisa estava ali, me mostrando o tempo todo, né? Ele estava gritando dentro de mim, olha, você vai ter ligação com a escrita. Você vai estar em movimentos que escrevem livros. E hoje eu posso dizer para vocês, literalmente, que nós estamos aí destravando muitos escritores com aquilo que a gente tem levado de experiência. Porque a gente não traz aqui aquilo que a gente não viveu, né? Nós trazemos aquilo que nós vivemos, né? A gente, claro, vai aprendendo muita coisa pelo caminho. E a gente aprende com muitas pessoas. Todo mundo tem um pouquinho para ensinar. Boa noite, Dani, querida, seja bem-vinda. Todos nós temos algo para ensinar. É impossível você falar assim, eu não sei nem dar aulas. Não precisa, você só precisa abrir a boca e passar aquele seu conteúdo que você aprendeu. Nossa, você estava num ambiente que você pegou 2 códigos, você já aprendeu. E aí, o que você vai fazer com isso? Ensina quem está do seu lado. Às vezes aquela pessoa que está do seu lado, ela nunca ouviu falar daquele assunto, né? Começa a falar de cérebro para você ver. Tem gente que nunca ouviu falar dessas coisas, daquilo que tem aqui na nossa mente. Tem pessoas que nunca ouviram falar de mentalidade, aquilo que a gente pode... as mentalizações que a gente faz, né? Tem gente que nunca ouviu falar disso. Tem gente que não sabe de nada, assim, de coisas simples que às vezes pra nós é simples. Por quê? Porque a gente estuda, né? A gente está o tempo todo aí em lives, em mentorias, em formações. A gente participa de movimentos presenciais, então a gente percebe o ambiente. A gente capta novas coisas todos os dias, tá? Então o desafio também aqui para vocês é que vocês aprendam todos os dias pelo menos uma coisa nova.
Mudem todos os dias pelo menos um hábito. Criem um hábito todos os dias. Vocês vão perceber muita diferença na vida de vocês, tá? Então, falamos aí do código 9, né? Que é você fazer amizade com o porteiro, porque ele vai te liberar muitos acessos. Aqui a gente pode colocar também um mentor, né? Um mentor, ele vai te liberar muitos acessos. Por exemplo, quem tá na minha mentoria aí de livros, sabe, no nosso projeto com autoria, né? Tem muita coisa que eu estou liberando lá. Aquele conteúdo que eu estou liberando lá é conteúdo de milhões. Por quê? Porque foram vários dias de investimento. A gente investiu com parte financeira, em várias mentorias, inclusive aqui com a Ana também, a gente investiu vários movimentos, o nosso tempo, né? Que é a nossa vida, né? A nossa vida, tudo que a gente investiu, tantas e tantas horas estudando, adquirindo conhecimento, fazendo conexões, fazendo atendimentos, escrevendo, tendo contato com a escrita, contato com a Bíblia. Olha só, quanta coisa a gente investiu ali. E ali a gente tá dando oportunidades, dando acessos para aquelas pessoas que às vezes talvez nunca imaginariam ter um livro nas mãos. E é isso que a gente tá fazendo lá, tá? Inclusive eu também, ou depois mais pra frente eu quero partilhar, mas dentro desse projeto eu quero sempre estar ajudando uma pessoa. A gente vai fazer, por exemplo, 20 pessoas que vai escrever o livro, né? Cada um com seus capítulos, eu quero ajudar uma pessoa. Por quê? Porque é um movimento de transformação. Porque a gente precisa levar isso à frente e mostrar que aquela pessoa, sim, ela pode escrever o seu livro, ela pode levar a mensagem dela à frente, ela pode, sim, transformar vidas com a sua escrita. Porque dentro da escrita existe cura. Dentro da escrita existe um coração. Dentro da escrita existe um pulsar. Dentro da escrita existe vida. E dentro da escrita existe uma farmácia que pode te curar ao você ler, ao você partilhar aquilo com alguém e quando você está ali revisando o seu conteúdo. Você até chega a pensar que você não escreveu aquilo, que aquilo não foi humano. Aquilo foi divino, porque quando você escreve, Deus se faz presente. Você não escreve à toa. Você não escreve por escrever. Você não escreve porque simplesmente você sentiu que tem que escrever. Você escreve porque você tem uma mensagem, você tem algo para levar para alguém e aquilo sim é um remédio, aquilo sim é um medicamento. Não é brincadeira, a escrita sim é algo muito sério, muito importante e que eu tenho vivido na pele, né? Eu tenho aí no dia 12 de setembro do ano passado, 2021, eu estava lançando o meu primeiro livro, O Escritora Particular de Deus, né? Eu lembro que eu concluí ele no dia 2 de setembro. Eu levei praticamente 10 dias para criar coragem para abrir uma live e falar que eu tinha um livro, e falar que eu tinha uma mensagem, e falar que eu escrevi um livro em 5 dias, e falar que eu fiz aquilo porque eu estava dentro do movimento. Eu estava participando do movimento do PLD, que é o Programa Liberdade Digital, que sim, dentro do programa ele falava assim, vocês vão ter asas para vocês voarem. Vocês vão ter asas para vocês serem livres naquilo que vocês querem fazer. E essa liberdade, sim, essa liberdade é em Cristo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou livre, eu tenho a liberdade. Mas a liberdade verdadeira é a liberdade em Cristo Jesus. Não essa liberdade que o mundo oferta aí. Porque essa liberdade, sim, ela se torna uma libertinagem. E você acaba entrando em caminhos muitas vezes errados e que não tem volta. Tá? Por isso que muitas pessoas às vezes entram em caminhos e que ficam difíceis de voltar. Por quê? É bem complexo, é bem difícil. E se você está dentro do movimento, se você está com pessoas que estão ali com o mesmo propósito, se você está ali com pessoas que estão com aquele coração ardendo, sim, você não vai desistir no meio do caminho. Você vai estar, sim, seguindo sempre em frente. E você não vai ficar olhando para trás, né? Para você não se transformar numa estátua de pedra aí. Você vai estar, sim, com o coração inclinado para o coração de Deus, e você vai até ouvir mais, porque quando você está perto de pessoas, que essas pessoas sim, Deus está ali junto com as pessoas, que as pessoas estão em movimento, a comunicação acontece, a mensagem acontece. Boa noite, Maggie, seja bem-vinda, querida. E aí você consegue sim levar aquilo que você tem de melhor e você não deixa a sua mensagem ser desembrulhada de maneira errada. Em uma das lives eu partilhei, né, que muitos estão desembrulhando a mensagem de maneira errada. Por quê? Deus te envia uma comunicação, uma mensagem e você abre a embalagem, você abre o pacote com a mensagem e você fica para você a mensagem. Você não envia para frente, você não passa para as pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus te deu, tá? Porque tudo é Deus que nos dá. A gente não tem nada que é nosso, tudo é dele.
Até uma live eu falei, né? Que se você quiser dar algo pra Deus, só dê o pecado, porque a única coisa que é nossa, sim, é o pecado. O restante já é tudo dele. Ele já é dono de tudo. Mas a nossa mensagem, ele coloca em nós, e nós precisamos desembrulhar ela e ir aos poucos, sim, liberando para o mundo, liberando para as pessoas que elas precisam dessa mensagem, tá? É uma comunicação que a gente faz direta pro coração. Até, inclusive, lá na palestra que eu fiz, lá na palestra junto com a Ana, lá no Day to Fly, eu falei no finalzinho, eu tava esquecendo de falar, né? Eu só peço isso pra vocês, se conectem com o coração das pessoas. Quando você tem essa conexão com o coração das pessoas, inclusive eu aprendi muito com a Tati, né, que tava aqui agora há pouco na live, né? Ela fala muito dessa conexão com o coração. Toda a história muda. Muda muita coisa. Você começa assim a sentir até o cheiro do coração do outro. E aí a mensagem sua é a certeira, é aquela mensagem assertiva, né, que você vai e se comunica direto com esse coração. Muitas vezes nós não conseguimos aproximar de algumas pessoas. Sim, a nossa frequência muitas vezes está um pouco distante, né? Eu acredito que não é, que nem o pessoal fala, o santo não bateu e tal. Boa noite, Maria, querida, seja bem-vinda. Mas às vezes aquela pessoa não está pronta para aquela sua mensagem. Então a sua mensagem muitas vezes ela tem um momento certo para atingir aquela pessoa, para alcançar aquela vida, tá? Então às vezes ela não está naquele momento que vai receber aquilo. Então fiquem pacientes, acalmem o coração de vocês, sosseguem, que no momento certo aquela mensagem vai surtir efeito, né? Assim como o medicamento. Quando você toma um medicamento, ele leva alguns minutinhos ali para agir dentro do seu organismo. Assim também é a nossa mensagem. Às vezes você lê, pode ver, você lê a Bíblia, você lê um livro, às vezes aquilo não te impacta na hora. Mas daqui um ano, daqui uma semana, daqui um mês, você vai passar por aquele trecho bíblico ou por aquele trecho do livro e vai soar diferente. Por quê? Porque é naquele momento que aquela mensagem deveria tocar o seu coração. Às vezes você fala assim, nossa, por que eu não percebi, né? Mas porque não era o momento. Tudo tem o seu tempo, né? Tem uma passagem, acho que tem Eclesiástico que fala, né? Para tudo tem o seu tempo. Então, não queiram acelerar muitas vezes coisas que estão ali, que nem tem o momento certo, né? Mas o que a gente puder acelerar, a gente acelera. Por exemplo, eu vou fazer uma live, mas eu tô com vergonha, eu tô com necessidade de aprovação. Então, você pode acelerar tomando a decisão, fazendo a live, né? E depois você vê no que dá. E aí sim você vai colher muitos e muitos resultados, tá? Vamos para o nosso 10º código? Vamos lá. Sua zona de conforto não te deixa avançar para o próximo nível. Sim, inclusive a Ana falou isso lá no dia do Day to Fly, né? A nossa zona de conforto, ela vai fazer com que a gente se sinta muito acomodado. A gente não vai querer partir para esse próximo nível. A gente não vai querer avançar. A gente não vai querer pisar assim no acelerador. Pelo contrário, a gente vai pisar no freio o tempo inteiro, porque a gente vai ter receios, medo e insegurança. E não vamos viver o melhor dessa terra que está reservado para cada um de nós, tá? Então, se mexa ainda hoje. Inclusive, no começo da live eu falei, né? Se você ainda não treina, se você não faz uma academia, se você não faz exercício, se você não faz uma caminhada, se você não corre, se você não se movimenta, eu convido você a hoje a se mexer, se movimentar para você perceber que dentro de você existe movimento. Você imagina se o nosso coração parasse agora? Não teríamos mais vida, né? Tudo ia ser paralisado e assim a vida ia se perder ali em fração de segundos, tá? Então, tudo está em movimento. Pode ver que eu estou fazendo live aqui, é olho que movimenta, é rosto, é boca, é cabelo que se movimenta, tudo está em movimento. Você imagina se eu ficasse assim parado assim, fica até estranho, né? Não, mas nós estamos em movimento, precisamos nos movimentar, tá? Então aqui chegamos ao final dos nossos códigos, esses 10 códigos. Agora eu quero partilhar algumas mensagens no final para vocês. Boa noite, Creu, querida, seja bem-vinda. Tá? Então, sair da zona de conforto vai fazer muita diferença. Vou tirar um print aqui com vocês, rapidinho. Acho que eu saí com o olho fechado, peraí. Aí. Certo? Então, esse código do número 10... Você sair da zona de conforto vai ser o importante para vocês fazerem aí. Já começar de imediato, tá? Dani, eu queria muito escrever meu livro. O que eu faço? Faz aquilo que eu falei. Busca essa mensagem no seu interior aí. Escuta aquilo que está gritando dentro de você e começa a fazer hoje. Seja no caderno, escrever na caneta, seja digitando no computador, no seu celular, no bloquinho de notas, gravando em áudio. Não sei como que você vai preferir fazer, tá? Mas faça. Escreva a sua história o mais rápido possível. Agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês. O que vocês preferem?
vocês escreverem as suas histórias ou alguém escrever a história de vocês. Eu prefiro eu escrever minha história porque tem muito mais sentido, tem muito mais emoção, né? Eu que vou estar contando. Então eu convido vocês a fazer isso também, tá? Comecem a escrever a história de vocês, sem dó mesmo. Pega ali a caneta. Até meu esposo fala, né? Que a gente gasta aí pelo menos umas 10 canetas por mês, porque eu uso muito. Olha, isso aqui já tá acabando, ó. Então, por quê? Porque eu uso muito caneta. Escrevo bastante. Os meus roteiros eu faço na folha sulfite, escrevo à mão também, porque você ativa mais neurônios aí no seu cérebro e você tem a condição de gravar mais aquilo que você está escrevendo. Depois você vai estar numa live como essa, você vai lembrar aquilo que você escreveu. É impressionante, né? Como a nossa memória trabalha, muito legal. Comece a estudar um pouquinho mais sobre isso que vocês vão entender. Inclusive hoje eu liberei um post, foi assim uns minutinhos antes de começar essa live, que eu falo sobre a leitura dinâmica, tá? Lembrando também, vou ver se eu posto nos meus stories, tem também a leitura no modo mecânico, né? É uma técnica que também que você pode aprender para facilitar a sua leitura, também para você aprender a ler com mais rapidez, com mais agilidade, com técnicas, tá? Porque existem técnicas, existem pessoas que estudaram para isso e trouxe para vocês, tá? Então depois vocês vão lá no meu post, eu vou postar inclusive nos stories depois, tá? A técnica da leitura dinâmica, tá bom? Então eu coloquei algumas dicas lá para vocês também acessar esse conteúdo para ajudar vocês aí nesse processo de escrita, de leitura, de extração da história de vocês, da comunicação que vocês vão ter aí no livro de vocês, tá bom? Ai, Dani, mas eu ainda não tenho condição de fazer um livro. Mas comece a escrever a sua história. Não precisa fazer agora o livro, mas começa ali pelo menos ir registrando assim que você tiver condições, né? A gente fala que a gente precisa se movimentar pelas decisões e não pelas condições. Aí você sim corre atrás do seu livro, me procura, a gente faz um desconto bom pra você aí. A gente tá no começo, mas a gente consegue fazer um bom preço pra vocês aí, porque vocês precisam destravar a história de vocês. Não pode ficar como está, guardando essa história pra vocês. E vou falar uma coisa, viu? Quando você escreve, você sim passa por um processo de cura feroz ali, porque você consegue entender aquilo que estava dentro de você era a sua cura. Era assim a sua libertação. O livro vai te expor. A pessoa às vezes não consegue nem aparecer nos stories. Mas o livro automaticamente vai expor a vida dela. Por quê? Como que você vai liberar a sua mensagem sem aparecer? Fala pra mim, não tem como. Você precisa aparecer, tá bom? O seu livro, ele vai, na verdade, te revelar. O seu livro vai te descobrir. Olha só que interessante, né? Eu precisei passar por esse processo, né? O meu livro me descobriu, tá? Então, a gente passa por vários processos e isso faz parte da vida, tá? Ó, uma pessoa transbordante nunca perde nada. Ela só ganha, ganha, ganha e ganha, tá? Você só recebe, recebe, recebe. Aí você vai transbordando e recebe. É infinito, tá? Um dos códigos que eu peguei também que eu achei poderoso foi esse, é transbordar. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer uma live de 30 minutos, pra mim não funciona. Vou fazer uma live de 1 hora, pra mim também não funciona. Eu sempre fico um pouquinho mais, porque eu sei que Deus ele vai me revelar coisas que estão dentro de mim e que vai fazer diferença na vida de alguém. Isso é transbordar. Se você pode atender alguém hoje, conversar com alguém, conversa. Se você pode estar ali, dar um tempinho da sua vida para aquela pessoa, dê. Por quê? Você vai estar transbordando. E esse transbordo vai sim libertar alguém que está ali escondidinho e que precisa aparecer para dar a sua mensagem aqui no mundo, tá? Tá? Independente de onde você está, transborde, tá? Com o seu servir, com o seu amor, com o seu carinho, sua dedicação. Até eu coloco aqui, né? Se conecte mais com as pessoas. Dê essa oportunidade para você. Se conecte mais com as pessoas, tá? Extraia o melhor delas. Lembra que eu falei ali para vocês ali? Esteja, né, na chave, no código número 5. Escute a pessoa que está ao seu lado na missão. Depois eu falei, absorva todos os códigos dela, né? Então, extraia o melhor dessas pessoas. Não fique encontrando pelo em ovo, como a gente fala nessa expressão, né? Fica achando o que é ruim da pessoa. Não, extraia o melhor dela. Por que eu estou falando isso? A mulher, ela consegue extrair o melhor das pessoas. Faça isso. Não fique buscando confusões. Não fique arranjando brigas. Não fique culpando o seu marido o tempo inteiro. Não fique se culpando também, porque olha, eu vejo muitas mulheres se culpando à toa. Eu fui uma pessoa assim, eu me culpava muito.
Nossa, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, é tudo minha culpa, e não sei o que lá. Então, quanto mais você falar que é sua culpa, mais você vai ser culpado. Sim, nós temos as 6 leis aí, né, da autorresponsabilidade. Inclusive, se você não está no meu grupo de Desafio Devocional, lá hoje nós compartilhamos a 6ª lei da autorresponsabilidade, tá? Então, foram 6 dias, é um livro que eu estou partilhando do Paulo Vieira, né, que fala da autorresponsabilidade, e tinha um capítulo que falava das 6 leis. Então, ao invés de eu enviar muita informação num dia só, eu optei em enviar uma lei por dia. Por quê? Para a gente ter paciência ali de trabalhar cada uma dessas 6 leis. Inclusive, o convite que eu faço para vocês. Busquem a autorresponsabilidade de vocês para vocês não ficarem culpando as pessoas por algo que vocês são responsáveis, tá? Quando você sabe que você é autorresponsável, muda e vira o jogo, que é o que eu vou falar aqui daqui a pouco. Vocês viram o jogo da história. Autorresponsabilidade. Aí, toda vez que você fala assim, nossa, eu preciso treinar hoje, eu vou fazer exercício, eu vou cuidar da minha vida, eu vou escrever meu livro, é a minha responsabilidade. Não é a responsabilidade do outro, é a sua responsabilidade. Não queira culpar o outro por algo que você não fez. Coloca na sua geladeira, eu preciso fazer o que tem que ser feito e acabou. Não importa se aquilo vai doer, se aquilo vai me tirar noites e noites, mas eu vou fazer. Eu vou realizar aquilo que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu preciso fazer isso. Eu sempre falava do legado, né? Eu preciso deixar um legado, mas não sabia como. E eu descobri que através dos livros isso era possível. Mas eu não fiquei só nos livros. Porque eu descobri que a partir dos livros eu posso me conectar com os livros que são vivos, que são as pessoas. Porque se você tem uma mensagem, você consegue esticar o seu braço muito mais longe para aquela pessoa. Você consegue alcançar vidas do outro lado do oceano. Você não tem noção de como a sua mensagem pode trafegar no mundo. Olha só que importante, né? E a sua mensagem, sim, ela vai alcançar alguém naquele momento que ela está mais precisando. Você não tem noção do que é isso, tá? Então, extrai o melhor dessas pessoas. Prossiga adiante sem olhar para trás, como eu falei agora há pouco para vocês, sem olhar para trás. Sem desanimar, sem reclamar. Para de reclamar. Começa a ler mais livros, começa a manter um pouco mais o seu silêncio, né? A gente lê em Provérbios, né, que até aquela pessoa que fica calada, né, e se passa por sábio. Olha só, é interessante, né? Às vezes a pessoa fala tanto, mas ela não para escutar Deus, porque como que Deus vai conseguir falar com uma pessoa que tá barulhenta? Não dá certo, tá? E eu vou falar pra vocês, nossa, mas eu só escuto Deus num lugar silencioso. Mentira! Como assim, Dani? O que você tá falando? Por quê? Às vezes não é o ambiente barulhento que Deus não vai falar, mas dentro de você tá barulhento. Daí ele não fala mesmo, não tem como. Como que você vai escutar a voz de Deus, que é uma voz delicada, fina, nobre, sendo que dentro de você está um barulhão? Não dá. Você pode estar numa multidão, Deus vai falar com você, mas se dentro de você tiver um silêncio profundo, porque você vai estar ali meditando profundamente, né? Então, independente do seu ambiente, eu sei que sim, a gente precisa mudar de ambiente, que é urgente, né? Para a gente ter, assim, essa mais tranquilidade, para a gente poder ter uma vida também mais digna, né? Mas o barulho muitas vezes é interno, não é externo. Esse dia eu tava indo no médico, né? E no meio do caminho o senhor me deu esse código. Eu falei pro meu esposo, eu falei, nossa, será que aquele barulho que o pessoal fala é externo ou é interno? Né? Porque às vezes você tá lutando com você o tempo inteiro, então é uma briga o tempo inteiro. Você não consegue nem dormir. Você terminou, saiu do trabalho, mas a sua mente não para de funcionar. Você tá ali naquela doideira. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as mulheres muitas vezes estão assim, aceleradas, descontroladas, aceleradas, usando a voz para fazer coisas erradas, falar palavras que não cabem a ela, né? Então, convido você hoje a silenciar a sua alma para escutar mais Deus. Independente se você está num lugar, um ambiente que muitas vezes não está proporcionando para você aquele ambiente bom que você gostaria de ter. Mas você tem a capacidade de manter o silêncio interno e ouvir mais a voz de Deus. Ele está aí. Ele vai falar com você. Ele está falando comigo aqui o tempo inteiro. Por que ele não vai falar com você? Ele vai falar. Ou melhor, ele já está falando. Se você está aqui comigo, porque ele já está falando. Não adianta. Eu tenho que usar a minha voz para ele. Para ele. Você percebe que muitas vezes a pessoa, ela vai... Né, agora estamos aí nesse campo político, né, nem quero falar sobre isso aqui porque vai poluir a nossa live, sabe? As pessoas estão contaminadas, as pessoas estão trazendo coisas ruins para o celular. Desliga essa televisão.
Desliga esse jornal. Desliga esse programa que não faz bem para você. Desliga esse canal que está te levando para a perdição. Saia disso agora. Imediato. Tome uma decisão nessa noite. Se afaste das coisas ruins e se aproxime das coisas de Deus. Porque é lá que está a sua mensagem. É lá que está a sua realidade. A sua vida está lá. Então, o que você vai cultivar essa noite? O barulho, a perdição, a bagunça? Ou você vai cultivar a paz, a tranquilidade, o amor de Deus, aquilo que está dentro de você que você desativou? Não desative mais o amor de Deus em você. Ele está aí dentro. Porque sabes, né? Até o amor que está em nós, ele vem de Deus, porque nós, por nós mesmos, não temos capacidade. Porque a capacidade quem dá é Ele. Peça hoje para Deus essa capacidade que só vem dele, para você alcançar mais vidas e para que a sua mensagem faça valer. Que a sua mensagem não fique parada aí, né, em poças de água que viraram represas porque você não movimentou aquela água. Se você colocar um açúcar no café e não mexer aquele açúcar, não vai adoçar o café. Interessante, né? Precisa de movimento. Não dá. Não dá para você adoçar um café sem mexer o café. Tá? Então não olhem mais para trás, aí não fiquem olhando para as coisas que vocês fizeram de errado. Já passou. Olhem para frente agora, o que você pode fazer de melhor? O que você pode extrair de melhor na sua vida para que vai ajudar as outras pessoas? Não fica mais olhando para trás, tá? E não fique invejando as pessoas também. Não fique fazendo isso, né? Ou até mesmo as conquistas que elas tiveram. Ah, porque fulano conseguiu, eu queria muito estar naquele lugar, mas o que você fez para estar naquele lugar? Nada, muitas vezes, né? Então, se posicione, faça valer a sua vida, não fique esperando as coisas acontecer, vá até as coisas, vá até as suas conquistas, sabe? Não fica olhando o outro e falando assim, o outro conseguiu porque ela é bonita, porque é isso, não sei o quê, porque ela tá mais próxima do fulano, porque não sei o que. Gente, vocês não têm noção de as loucuras que eu faço pra eu estar aqui nessa live com vocês não têm noção. Um dia eu quero partilhar, fazer uma live só disso. Vocês não têm noção as noites que eu deixei de dormir para estar evangelizando. Vocês não têm noção. Não quero me engrandecer aqui, pelo contrário. Mas é só para vocês terem uma palhinha aí do que os resultados mostram. Sabe? Essa semana eu partilhei, né, que eu cheguei a 600 seguidores. E eu tô felicíssima. Aí tem pessoas que têm 14, 15, 20 mil e não tá contente. E não vai estar nunca. Sabe? Mas eu tenho certeza para vocês que eu não comprei seguidores. Pelo contrário. Cada um dos que entraram aqui é porque realmente alguma coisa chamou a atenção. E eu comemoro 1 a 1. Inclusive, a gente sempre registra de 100 em 100, né? As pessoas registram de 1000 em 1000, né? Eu registro de 100 em 100. Né? Então, o que acontece? Cada uma das pessoas que passam aqui, que estão aqui, porque alguma coisa mexeu com elas. Se elas estão de intenção errada, problema é delas, mas a minha parte estou fazendo. A minha mensagem está sendo colocada aqui. O meu posicionamento está sendo colocado aqui. Entendeu? A minha mensagem está aqui o tempo inteiro. Aí a Manu falou aqui que live mara, né? Você entendeu? Então, porque ela sai do coração, né? Inclusive, todas, eu já vou deixar adiantado aqui, todas as alunas aí do projeto Coautoria vão fazer lives comigo. Todas elas, tá? Então, eu vou me programar essa semana, vou ver como que eu vou fazer. Vou ter que fazer algumas loucurinhas aqui, mas a gente vai fazer sim. Vai destravar para as lives. Vamos trazer as nossas mensagens, vamos partilhar aqui, dar uma palhinha do que nós estamos abordando nesse livro maravilhoso, que é um livro Mulheres Fonte de Luz, que vai ser maravilhoso, né? Até eu falo do subtítulo, estamos aí definindo ainda, mas eu acredito que vai ser esse mesmo. Histórias conectadas por um movimento. Movimento. Pega isso, movimento, tá? Então, só faça a sua parte, que tá na minha mensagem aqui também, né? Só faça a sua parte, crie as suas oportunidades, onde ninguém está vendo essa possibilidade. Sabe quando às vezes as pessoas querem um resultado, mas elas não vão atrás, né? Faça aquilo que ninguém está fazendo. Simplesmente é isso. Ai, mas eu vou fazer 1, 2 dias e não vou dar conta. Faça todos os dias. Uma hora alguém vai te perceber. Uma hora a oportunidade vai cair assim na sua mão mesmo, porque você já está criando ela. Você já está se preparando para essa oportunidade. Não tem como alguém te tirar. A gente sempre escuta, né, que o que é da gente ninguém tira, de fato. Só que se você não ir em busca daquilo que é seu, você vai perder aquilo que já era seu. Olha só. Por isso que as mulheres, elas vão perdendo a essência delas. Por quê? Porque elas querem ocupar um lugar que não é delas. E não dá certo, né? Deixa o homem ser o homem
e seja a mulher que esse homem precisa. Só isso. Siga aí o seu coração, a sua natureza, a sua essência, né? Inclusive, existem vários livros que nos ajudam a resgatar a nossa essência feminina, a nossa energia que estava apagadinha ali, né? Tá? Busquem nos livros, entrem em movimento. Se você não sabe o que é a mentoria MMF, eu recomendo que vocês busquem. Me chamem depois no direct, eu também estou aí na equipe da Ana, a gente também está aí ajudando esse movimento. Entra nessa mentoria, participa disso, porque eu falo até lá na minha palestra, você não sabe o que está perdendo, no depoimento eu falo, você não sabe o que está perdendo, por quê? Pode parecer que nos primeiros dias você não vai ter resultado. Talvez você está ainda inacreditando. Não tô acreditando que isso vai dar resultado. Talvez não vai dar mesmo. Aí, de repente, cai uma mensagem naquele momento que você está ali, naquela sensibilidade, naquela vulnerabilidade, naquele dia, né? Que você está ali apto para ouvir a voz de Deus. E cai ali aquela escama dos seus olhos. E você, meu Deus, estava na minha frente o tempo inteiro e não tinha enxergado. E ali é o momento que você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, corporalmente, e você vai poder ajudar muitas pessoas que nem sabiam que tinham aquele problema. Por exemplo, às vezes você passou por alguma situação na sua vida e que você tem experiência, você tem autoridade daquele assunto, então você pode levar esse conteúdo. Começa falando dele. Outro dia falaram para mim assim, o que eu posso escrever? Ou melhor, o que eu posso falar? Fala aquilo que está queimando no seu coração. É tal assunto, é isso aí que você tem que falar. É essa live que você vai ter que fazer. Boa noite, Helena, querida, seja bem-vinda. É essa live que você precisa fazer. Só faça a primeira. Depois da primeira vai surgir a segunda, a terceira, a quarta e você vai perder de vista o tanto de informações que você vai ter aí ao longo da sua jornada, tá? Então, só faça a sua parte. Não fique olhando o que o outro está fazendo. Cada um tem a sua mensagem, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu espaço, né? Muitas vezes eu estava aqui nas lives sem ninguém. Hoje já chegou a 6, 7 pessoas. Por quê? Porque alguém está precisando dessa mensagem. Aí a pessoa escutou uma mensagem, já entendi o recado e sai, vai embora. Pronto. A sua parte foi feita. A sua missão foi executada, tá? Vire o jogo da sua vida. Até a gente fala, tem a palestra que eu fiz aqui na minha cidade, a gente vai fazer inclusive um evento mais, acho que acredito que mês que vem, né? Tô aí já me organizando pra ver como que eu vou fazer. Vai ser no espaço que cabe 216 pessoas, mas claro que esse número é meio difícil de alcançar agora no começo. Mas nada é possível, né? Então a gente fala muito dessa questão, né? O que você quer ser? A peça do jogo, o jogador, ou você quer ser o dono do jogo? Qual desses três você quer ser? O jogador, o dono do jogo ou a peça do jogo? Muitos ainda estão como peça do jogo. Muitos estão começando a transitar para ser jogador. Mas muitos, aqueles que mais lutaram, aqueles que sim atravessaram a linha de chegada sem olhar para trás, sem ficar aí, né, dando aquela bobeira, né, se tornaram dono do jogo. O que você quer ser hoje? Seja o dono do jogo da sua vida. Não deixa mais as pessoas conduzir a sua vida. As pessoas, fulano falou isso, você vai naquela onda lá. Tem uma manada na sua frente e você segue aquela manada. Lidere a manada. Teve uma live que eu falei sobre isso. Não fique no meio da manada, né? Não seja conduzido por isso. Mas lidere essa manada. Qual que é a sua mensagem? A mensagem que você vai liderar esse povo. Eu lembro que numa das mentalizações do PLD eu vi uma multidão vindo na minha direção e eu não conseguia atender aquela multidão, porque eu não tinha uma mensagem. Eu tinha, mas estava escondida, não tinha livro na época, né? E de repente eu me vejo agora nessa condição. Essa multidão está vindo na minha direção e eu estou podendo atender ela. 1 a 1. Eu costumo falar que eu trabalho individualmente, né? 1 a 1. Mas não fique no meio da manada. Lidere ela. Conduza essa manada. Senão você vai se perder no meio dela. E aí ninguém mais vai te encontrar. Tá? Vire o jogo da sua vida. Quem aqui quer virar o jogo da vida? Coloca aí pra mim. Coloca eu aí. Que quer virar o jogo da sua vida. O que você está procurando aqui hoje? Qual foi a mensagem que mais te impactou? Qual foi o código que você pegou que de fato fez a diferença na sua vida? Fala pra mim aqui. Pois vão querer te colocar na portaria. Vão querer te tirar do lugar que você está, do gostosinho, do confortável. Vão querer te colocar na portaria, mas Deus, Ele vai te colocar no palco para que você partilhe a sua história,
de superação e realização de vida. É o que aconteceu comigo. Me tiraram do evento, me colocaram na portaria e Deus me trouxe ao palco para partilhar um pouquinho da minha história. Depois eu vou colocar nos stories de novo um trechinho, né, que foi a minha palestra lá na plataforma, no evento, né, do Imersão Day to Fly. E também vou colocar na sequência para vocês um trechinho, né, que eu gravei 7 minutos aí da palestra também da Ana, tá? Para vocês também terem um gostinho aí de como foi esse evento, tá? Se você que é mulher, passou por aqui, você ainda que vai assistir no gravado, quer fazer parte dessa mentoria, me chama aqui no direct, ainda dá tempo, tá? As aulas vão começar na terça-feira. Inclusive, tem também o Mastermind, se você não conhece também, se você adquirir o Mastermind, você já automaticamente entra para o MMF, tá? Agora você fala, não, Dani, por enquanto a situação também é difícil aqui, mas aí eu quero só MMF, tudo bem. Aí você vai ficar só com o MMF, tá? Então aí eu posso estar partilhando com vocês também todos aquilo que vocês vão ter direito aí de estar entrando nessa mentoria, tá bom? Eu acredito que era isso que eu precisava passar pra vocês, esses códigos. Tem muito mais coisa, gente. Só que não dá pra partilhar tudo numa live só, né? Então eu quero fazer várias lives com vocês aqui. Quero fazer as lives com as minhas alunas, pessoas que já estão adquirindo aí muitos resultados a partir da sua escrita de livros, pessoas que muitas vezes não sabiam que podiam escrever livros, muitas que falavam assim, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Nossa, mas tá passando tempo, eu não tô conseguindo extrair, né? A gente vai colocar um pouquinho de pressão, né? Até tal data vocês precisam entregar isso aqui, por quê? O Paulo Machado sempre fala, né, que sonho sem data é delírio. Precisamos colocar data para as nossas coisas. Por quê? É importante que você defina aquilo que você quer fazer, você defina a direção da sua vida. Senão, as pessoas de fora vão definir aquilo que você vai fazer, tá? Então, não fique como jogador e nem como peça do jogo, mas como dono do jogo da sua vida. E vai fazer total diferença. Quero partilhar rapidinho com vocês. Seguinte, essa live de hoje, ela vai estrear amanhã lá no YouTube, tá? Eu coloco ela também lá. Acredito que eu vou colocar assim às 15 horas, então se você quiser rever toda ela, ou quiser depois partilhar também com alguém que você considera que também que vai fazer sentido pra ela, envia pra ela, tá? Já vamos tirar o nosso print mais uma vez aqui, que eu quero que vocês partilhem nos stories aquilo que mais chamou a atenção de vocês. Qual foi o código que mexeu com vocês e que de fato vocês vão colocar como ponto de decisão e ação para que vocês mudem a vida de vocês logo, tá? Também tem o meu projeto aí com autoria. Estamos com 19 mulheres aí que decidiram, né, extrair suas histórias. E vou abrir também, já vou estar aí divulgando por esses dias, também a segunda turma, tá? Então, você que tem interesse, você que é mulher, né? Eu não sei, tô pensando também seriamente em abrir um projeto para homens, porque eu sei que muitos homens querem fazer um livro, mas muitas vezes falta essa oportunidade pra gente criar aqui também, tá? Projeto com autoria, tá? Então já vou começar também a divulgar para adquirir também a segunda turma para quem quiser participar também, quiser entender um pouquinho mais sobre esse movimento, pode me chamar também pra gente poder estar incluindo vocês aí, tá bom? Tem o meu projeto também Viver de Propósitos, já tô quase finalizando a primeira turma. É um projeto de 40 dias para você viver o seu propósito, tá? Então a gente trabalha dentro do grupo do WhatsApp. É bem bacana porque eu partilho todos os dias mensagens diárias e também todas as oportunidades que eu tenho aqui eu vou enviando para vocês lá. Seja uma mentoria que a gente recebe aí, algum link que é um link fechado, né? Então é exclusivo, eu envio para vocês. Então tudo que eu tenho de acesso eu vou liberando. Além de vocês terem acesso comigo diretamente, tá? É um projeto bem legal. Estamos aí no 34º dia, se eu não me engano. Acho que é isso. Então, estamos quase finalizando a primeira turma. Então, eu vou abrir também a segunda turma. E também, recentemente, aqui estamos projetando essas palestras presenciais. Fiz 2 palestras aqui na minha cidade, como evento teste, né? E agora, estou me preparando para um evento um pouquinho maior. Quero trazer pessoas de fora também, pessoas que vão palestrar aqui conteúdos diversos. Mas quero partilhar vários conteúdos, seja mentalidade, propósito, identidade, bloqueios, traumas, tudo um pouquinho, né? A gente quer falar também sobre relacionamentos, linguagens do amor, tudo a gente vai falar um pouquinho, tá? Por quê? É um dia mesmo para mexer com a nossa mente. É um dia para mexer com a nossa mentalidade de fato, pra gente poder ter transformações. É uma ativação, tá? Quero fazer isso também. Se você não está no meu grupo Desafio Devocional, entra no link da minha bio também, participa desse desafio. Acho que até nos stories também deve ter um lá que eu partilhei junto com a mensagem da Bíblia, tá? Eu partilho todo dia, gente. Ah, você fala assim, nossa, Dani, meu celular tá muito carregado. Pega aquela mensagem do dia. Ou, por exemplo, fica durante uma semana e depois apaga, sei lá o que você faz aí.
Mas anota no seu caderninho aquilo que mais chama atenção e vai limpando ali pra você sempre ter o seu grupo também limpo, pra que não carregue seu celular, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou sair porque tá muito carregado, né? Mas vai limpando ali, mas não esquece de ler, não esquece de pegar aquela mensagem, aquela chave poderosa e anotar pra você colocar em prática. Eu coloco tarefas, tá? Ao final, a gente lê, estamos no 3º livro. Vocês não têm noção. Em alguns meses a gente leu 3 livros de mais de 200 páginas. Uma página por dia. Uma e meia página por dia. Você entendeu? Então dá certo. Porque se você colocar pro seu cérebro que você vai ler um livro de 400 páginas, você não vai ler. Você vai desistir no meio do caminho, tá? Então tem esse grupo também, Desafio Devocional. Tenho também o meu grupo Escritores Vencedores, que é onde eu partilho tudo que acontece aqui no perfil. E também aviso vocês as lives, alguma coisa que vocês também podem ter acesso por lá. E também alguns eventos que acontecem também viu lá. Tá bom? E pra você que ficou interessado na mentoria MMF, o Mastermind, me chama depois que eu quero partilhar com vocês também. No privado, porque tem cupom de desconto, tá? Então o valor que está no link da minha bio está o valor fechado. E aí eu tenho o cupom pra vocês com o valor o ticket mais baixo, porque a gente tá dando desconto agora, né? Depois disso o valor vai subir, aí não tem condição também. Também a turma vai fechar, né? Tá? Mas me procura aí. E fiquem atentos a tudo que acontece por aqui, porque sim, a gente traz muitas oportunidades, muitos acessos. Inclusive, quando eu fiquei 2 semanas sem falar, que já foi terrível pra mim, porque eu gosto muito de falar, gosto muito de ajudar, de me comunicar, tá? E também, olha, eu não marquei aqui, mas tem também um grupo para você que quer palestrar, para você que quer destravar sua mensagem, mulheres, tá? A gente vai trabalhar aqui com as mulheres. O grupo, que inclusive a partir desse grupo que saiu esse projeto de coautoria, que é o grupo Mulheres Fonte de Luz. É lá que a gente faz as nossas palestras semanais. Inclusive amanhã, na verdade, era para ser uma reunião no grupo Coautoria. E eu já estou divulgando aqui para vocês que a gente vai fazer uma aula magna, né? Uma aula master, como fala? Uma masterclass, né? Eu quero fazer uma aula com vocês amanhã da importância dos livros. E também para a gente poder captar algumas pessoas que estão afim aí de fazer parte do projeto 2 do Coautoria. Já quero começar a conscientizar essas pessoas que elas podem sim fazer o livro delas, tá? Então eu quero eu vou divulgar certinho pra vocês. Seria uma reunião fechada, mas eu vou partilhar lá no grupo Mulheres Fonte de Luz, tá bom? Porque é de lá que saiu esse projeto. Tem mais de 100 mulheres lá, tá? Então normalmente entram de 10 a 11 pessoas, mulheres, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso pra vocês. Então vai ser aberta a aula amanhã, pra gente poder trazer vocês e ensinar um pouquinho do que a gente tá vivendo aí nesses dias. Já tivemos 8 reuniões poderosas, que já ainda estão acessíveis mais, tá? Porque elas ficam acessíveis por 3 dias, para que vocês sim se comprometam a esse conteúdo, para que vocês sim tenham acesso, porque sim, é como eu falei, se a gente fosse colocar valor, simplesmente não tem preço, porque é muito caro esse acesso, e a gente traz aqui de maneira generosa para ajudar vocês a destravar de fato, tá? Porque eu sei que existem muitas pessoas aí cobrando valores muito altos por algo que ela pode acessar de maneira mais prática, mais rápida e acessível, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Vou tirar um print rapidinho, já tirei um no meio da live, mas quero tirar mais um aqui. Eu sei que as pessoas, algumas saíram, mas vamos tirar um print aqui rapidinho. Aí, que foi. Tá? Então, quero agradecer muito vocês que participaram até aqui. Boa noite, Latita, seja bem-vinda. Quero agradecer muito vocês que participaram dessa live. Ela vai ficar salva. Amanhã estreia lá no YouTube às 15 horas, tá? Participem lá também. Eu também vou estar lá, porque eu reassisto a minha live, porque eu aprendo comigo também, anoto tudo que eu preciso, tá? Qualquer dúvida, me chama no direct, a gente vai discutindo aí um pouquinho sobre essas questões. Aqui a gente falou um pouquinho desses códigos que eu vivi aí no Day to Fly, na nossa formatura MMF, que foi importantíssima aí para o nosso momento, né? De mulher madura e feminina. Por quê? Aprendemos coisas que, se a gente ficasse na nossa mesmice, se a gente se mantesse aí no mesmo ambiente, a gente não teria condições de acessar, tá? Então, estejam em ambientes que vão te pressionar, sim, para te levar ao crescimento e que vocês, sim, aprendam coisas novas todos os dias, tá? E eu vou trazer outras lives aqui, a gente vai divulgando para vocês tudo que a gente vai viver nesse momento aí de transformação, projetos com autoria, muitos livros que estão aí pra surgir, tá bom? Então até o final do ano, quem sabe a gente vai estar com mais 2 ou 3 livros, tá? Para você que não conhece, também tem meu livro, Escritora Particular de Deus,
Como me tornei mãe escritora, tem um link na bio, se você quiser autografado, me chama no direct. E também meu segundo livro, O Chamado, Quando o Mover Supera os Bloqueios, tá? Maravilhoso. 53 escritores em um único livro, está poderosíssimo. E também tem os livros das minhas parceiras aí, né? A Iane, que está junto com a gente aí na mentoria também, né? Desistir nunca foi opção. Esse aqui também eu estou com o livro dela, maravilhoso. Tem o livro da minha aluna também, que na verdade aqui é coautoria, né, da Edna, Os Códigos do Reino, maravilhoso, recebi essa semana. E o livro dela também, da Minhoca Borboleta, maravilhoso também, estou lendo aí já, tá? E só, né? Também tem o livro aqui da Flávia, não sei se vocês conhecem, mas tem a Flávia Fossa também, maravilhosa. Também está aí com essas mentorias abertas, né? E maravilhoso também, tô lendo aí, quase finalizando, tem muitas chaves, muitos códigos poderosos. E da minha aluna, né, da Sueli, eu recebi esse livro aqui, ó. Crença Inabalável, também vou começar a ler ele, né? Maravilhoso também. Acho que ele também faz parte aí do grupo aí, acho que ele é da presidente do grupo Rino D, né? Tá? Então, essas são as dicas de livros aí no finalzinho. Se você ficou até aqui, você recebeu essas dicas que muitas vezes as pessoas não recebem, né? Tá? Então, quero agradecer muito vocês de coração. Continue curtindo, compartilhando, divulgando essa live, esse conteúdo, esse material, tá? E vamos escrever nossas histórias. Vamos extrair o melhor que há dentro de nós para levar para as pessoas que estão precisando, tá? Quero deixar aí meu abraço de 40 segundos. Beijo forte no coração de cada um de vocês que passaram por aqui e que vão passar, né? E sejam sempre bem-vindas aqui, porque aqui é a nossa casa, aqui é o nosso espaço, nosso ambiente. É um ambiente de crescimento, um ambiente que a gente vai, sim, mudar a nossa mentalidade para quê? Para a gente não ser conduzido pelas manadas da vida, tá bom? Fiquem com Deus, um bom restinho de domingo aí, que já tá quase finalizando o domingo, já começando quase segunda-feira aí, né? Tá? Então, vivam bem, fiquem felizes aí e sorriam sempre, desfrutem da vida, do melhor da vida de que vocês têm aí, tá bom? E não deixem de transbordar. Transbordar faz parte de nós e vai liberando aqueles conteúdos que estão ali quietinhos, escondidos, tá bom? Beijão, tchau, tchau!